Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 14, capítulo 27. 3 semanas depois? De ponto de vista de Tavi, chutando suavemente meus pés sobre a borda de um prédio, sento-me ali no modo mini ceifador enquanto uma alma soluçante senta-se ao meu lado. O que eu fiz para merecer isso? Eu fui para a escola, fiz minha lição de casa e estava me mantendo longe de problemas. Fiz tudo o que deveria fazer, mas minha vida acabou assim, disse o espírito soluçante, gesticulando para o carro destruído lá embaixo, na rua. O motorista bêbado passou e atravessou a calçada, causando a morte de muitos transeuntes. Esse espírito em particular era um dos poucos que ainda resistiam enquanto a polícia colocava o motorista imprudente na traseira do carro. Simplificando, você não fez isso. Você foi apenas uma vítima infeliz que por acaso estava no lugar errado, na hora errada. Insisto gentilmente permitindo que ele supere sua dor. Este trabalho de ceifador está me forçando a adquirir certas habilidades em psicologia e terapia, enquanto convenço as pessoas a aceitarem a morte de forma adequada e seguirem para a vida após a morte que lhes é devida. Almas como essa precisavam ser guiadas através de seu espectro emocional para seguirem em paz. Se deixadas à própria sorte, podem se tornar uma espécie de fantasma gigante e furioso, determinado a buscar vingança. Mas onde está a minha justiça? Como isso é justo comigo? O espírito quase gritou. Simplesmente não é justo, mas a vida é assim. Suas preocupações com este mundo não são mais necessárias, então cabe à próxima geração encontrar sua justiça. Você se apegar a uma raiva dessa só vai impedi-los de fazer o trabalho deles. Ficamos sentados em silêncio por um tempo enquanto ele refletia sobre o assunto. Você não é o que eu esperava, ele disse, olhando para o meu pequeno corpo. Tá? O que você estava esperando? Pergunto. Eu esperava uma espécie de ceifador, mas não esperava sentar e conversar com eles. Ou que eles fossem bem fofos. Ele disse hesitante na última parte. Não faz sentido dificultar mais do que o necessário. As pessoas já têm medo suficiente da morte, por que aterrorizá-las ainda mais com um espectro sombrio e silencioso de destruição? Acredite, uma transição mais tranquila é mais fácil para todos, digo, levantando-me e oferecendo-lhe a mão. Se valer a pena, obrigado. Para onde vou agora? Perguntou o homem, pegando minha mão e se levantando. Depende do que você realmente acreditava. Eu meio que embaralho sua alma para a vida após a morte apropriada, seja lá onde for. Não vou exatamente dizer. Desculpe, os incas estavam certos. E depois te mandar direto para a versão deles do inferno, informo, finalmente enviando esta última alma para sua vida após a morte. Soltei um suspiro e me inclinei sobre minha foice enquanto olhei para a carnificina abaixo. Foi uma coisa gentil que o senhor fez por ele, senhor Barney, interrompeu uma voz. Olho para trás e vejo a jovem mulher vestida de prata. Observar, Zoe Belladonna, caçador de Ártemis. Nível 489. Ela se aproximou e ficou ao meu lado para observar a cena abaixo. Eu só fiz o que achei certo, respondo, enquanto as sirenes somem ao fundo. Se tal coisa acontecesse comigo, você poderia me conceder tais direitos? Ela questionou, fazendo-me parar por um momento. Meu livro de almas flutua para fora da minha capa e eu rabisco uma nota rápida para o arquivo de Zoe. Guiarei sua alma até o Elísio se quiser, mas rezo para que esse dia demore muito para chegar, digo, neutro. Eu tinha uma vaga noção de quanto meu novo privilégio estava afetando os fios do destino, mas não tinha certeza até que ponto isso estava acontecendo. Seria o suficiente para mudar o destino de Zoe? Só o tempo diria. Obrigado, Tavi. Ficamos em silêncio por um tempo antes de eu quebrá-lo. Agora duvido que você tenha me procurado para pedir que eu escoltasse sua alma. Então qual o verdadeiro propósito de vir aqui? Perguntei, fazendo-a se assustar. Lady Artemis está procurando por você. Devo levá-la até ela? Ela respondeu, um pouco perturbada por ter esquecido seu propósito. Tudo bem, mostre o caminho, digo alegremente e ela sai correndo pelos telhados. Eu avanço pelos telhados atrás dela, saltando por cima dos vãos e mantendo a distância com facilidade. Ela ficou surpresa antes de realmente acelerar, abrindo grandes brechas enquanto atravessava a cidade em alta velocidade. Não querendo ficar para trás, minha foice se quebra no meio, conectando o cabo e a lâmina por uma longa corrente de energia da alma. Saltando de um prédio, eu brando a foice, enganchando a lâmina na lateral do prédio e me lançando para longe. Empatando com a caçadora, eu a vi sorrindo enquanto nossa corrida improvisada se intensificava. E salto no tempo. E ponto de vista de Zeus. A caçadora, uma entidade sobre a qual eu tinha muito pouca informação. Hefesto e esta sabiam um pouco sobre ele, mas ficaram em silêncio após o que foi dito na reunião, ambos desaparecendo misteriosamente assim que ela terminou. Um poder como esse aparecendo em meu reino sempre foi motivo de preocupação, e meu primeiro instinto foi remover tais ameaças antes que se tornassem um problema. Mas duas coisas me impediram de continuar. Primeiro, acho que não conseguiria encontrá-lo mesmo se quisesse. Artemis obviamente o reconheceu com alguma familiaridade, e se ela os julgava como pessoas de bom caráter, havia pouco que eu pudesse fazer para influenciar sua opinião. Mas se ela tivesse informações, era muito mais provável que elas desse do que Hefesto e Hestia. Segundo, ele salvou minha filha e me tirou de uma situação muito complicada na qual Hades estava me forçando. É um grande enigma, pois removê-lo pode impedir que as pessoas ajudem meus filhos voluntariamente no futuro. Também proporcionou uma oportunidade única. Se ele fosse tão poderoso quanto minha irmã mais velha proclamava, e sua fúria fosse direcionada a Hades, tudo o que precisava era de uma faísca. E eu poderia remover uma ameaça ao meu poder. Hades e Poseidon já haviam provado sua disposição de usurpar meu trono, em mais de uma ocasião, mas aqui estava uma solução pronta para, se não completamente,
Remover Hades do poder e demolir uma variável da grande profecia. As fúrias serviriam bem para esse propósito. Uma das habilidades que muitos não conheciam era a minha capacidade de comandar as fúrias. Eles só precisavam mirar nos filhos de alguns deuses menores, e a questão se resolveria. Se ele falhasse em ao menos derrubar Hades do seu trono, Hades ficaria pelo menos enfraquecido. Além disso, eu poderia avaliar seus níveis de poder. Ponto de vista de Hades. Sentada em meu trono, virei em minha mão o presente deixado pela caçadora. Uma pessoa tão fascinante. Ele sinceramente não se importava com a existência do nosso Parthenon, e só interferiu de verdade quando a situação começou a arrastar inocentes para o conflito. Como deus do submundo, era extremamente difícil para mim dar face aos meus irmãos, especialmente quando eu estava errado. Ter um ser que não apenas revida contra minhas ordens, como chega ao ponto de me ameaçar, é realmente raro. Mas a maior surpresa foi minha irmã, normalmente pacífica, liberar sua fúria, reforçando tais ameaças. Não me lembro de um único mortal que esta tenha defendido dessa maneira, muito menos que tenha expressado sua raiva dessa maneira. Em algum momento comentei isso com minha mãe, mas tudo que recebi em troca foi o quanto ela estava animada por sua filhinha poder mostrar coragem quando necessário. Rei era muitas coisas, e uma delas era uma mãe amorosa, mas a demonstração de essa serviu como mais do que um aviso para mim. Foi um aviso também para meus irmãos. Poseidon provavelmente não faria nada. Seus interesses eram apenas querer que nos acalmássemos e resolvêssemos a situação pacificamente. Mas era difícil controlar a raiva depois do que aconteceu com Maria de Ângelo todos aqueles anos atrás. O ato hipócrita de Zeus de violar nosso juramento 2 vezes no espaço de aproximadamente 60 anos e tentar matar meus únicos filhos restantes pode ou não ter sido um fator na minha pequena festa de raiva que estava exibindo outro dia. Não tenho dúvidas de que isso teria continuado por semanas se o matador não tivesse dado seu pequeno chamado para acordar. Perséfone já estava ajudando a mitigar os danos entre mim e sua mãe. Nosso relacionamento era tedioso mesmo nos melhores momentos, e eu previa muitos jantares familiares desconfortáveis no futuro para consertar as coisas. De qualquer forma, a fúria do matador em defesa das crianças me deu a oportunidade inesperada de estender um ramo de oliveira. Nico e Bianca já passaram tempo suficiente no Cassino Lotus. É hora de encontrar um novo lar para eles. Jogando single fac para o alto e pegando novamente, parto para encontrar Cerberus. É hora de uma pequena excursão. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi, percorremos quase 48 quilômetros quando finalmente paramos em uma clareira na floresta. Eu podia sentir Nova por perto enquanto ela ajustava sua posição para aparecer na clareira. Ao entrar, volto ao meu estilo padrão de barman esqueleto e começo a preparar os ingredientes. Em poucos instantes, as portas se abriram novamente e Artemis entrou, seguida por uma mulher de cabelos escuros, vestindo um manto verde e marrom e uma coroa de trigo. Os caçadores entraram aos poucos atrás deles. Vou arriscar uma coisa e dizer que é Deméter. Você tem ideia de quão furioso Hades está com você agora? Artemis perguntou, com as mãos na cintura enquanto eu tentava erguer uma sobrancelha. Algum motivo em especial, pergunto, fazendo Artemis rosnar. Embora ele ainda não tenha percebido quem é, eu reconheci suas características de paladino. E se ele te pegar? Ela continuou com a testa franzida. Imagino que terei uma luta e tanto pela frente respondo, pegando alguns pimentões escamados e examinando-os. Não me entenda mal, percebi que talvez tivesse ultrapassado meus limites com Hades quando resgatei Susan algumas semanas atrás. E eu estaria ferrado se ele descobrisse quem fez isso. Mas era por isso que eu estava me esforçando ao máximo para recuperar minha constituição anterior. Assim que a tivesse, eu poderia receber as recompensas por derrotar a associação de monstros. Assim, sacrifiquei 130.000 almas para evoluir de um lige inferior para um superior, o que finalmente me concedeu resistência a energias sagradas. Minha estrutura óssea central foi ligeiramente alterada e reforçada, proporcionando uma plataforma melhor para evoluir. Meu músculo sintético foi refeito mais uma vez e teoricamente poderia resistir ao fogo sagrado que me envolve quando uso habilidades de paladino. Mas o método mais rápido para elevar meus níveis de energia era comer e energizar minhas células gourmet. Para fazer isso, eu precisava comer o máximo de variedade possível do mundo gourmet e encontrar ingredientes que combinassem com meu menu completo. Selecionei ingredientes suficientes com os quais me identifiquei para criar meu Ors de Oeuvre. Enquanto Artemis continuava a me importunar, eu os montei da maneira que pensei que seria mais compatível. Pimentas em escamas de dragão do coração de um vulcão de queijo. Magma de queijo colhido do vulcão mencionado anteriormente. Carne de joia do miolo de um mamute majestoso. Alho de meteoro do local da queda de um meteoro. Corto as pimentas em escamas de dragão e revelo seu interior dourado brilhante, retiro-as e guardo as sementes para depois. Depois de moer uma porção da carne, coloco-a de lado e começo a fritar cebola e alho. Percebi que a palestra de Artemis havia diminuído e ela estava olhando fixamente para a comida que eu estava preparando, com um pouco de baba escorrendo de sua boca. Deméter também estava focada no que eu estava fazendo, mas eram mais os ingredientes estranhos que eu estava usando, pois não estava familiarizada com a existência deles. Misturo os ingredientes, despejo a mistura nos pimentões escavados e rego o queijo por cima antes de colocá-los no forno por um momento. Depois de alguns minutos tostando, abri o forno e vi uma bandeja brilhante de pimentões recheados. Pimentas do Rei Dragão é mítico, a incorporação de carne de joia e magma de queijo eleva esses pimentões recheados ao nível de um rei. E o alho meteoro os infunde com poder bruto. Servindo os pimentões em pratos e colocando-os na frente das deusas, e servindo um para cada um dos outros clientes. Terminei as rodadas apenas para descobrir que todos estavam apenas olhando para o prato brilhante. Pego um para mim e dou uma mordida, deixando o sabor explodir na minha boca. O nível de tempero está subindo às alturas.
Ponto de vista de Deméter, era divertido ver o esqueleto continuar a preparar a comida com indiferença enquanto Ártemis desabafava. Minha sobrinha às vezes ficava tão nervosa quando se tratava de pessoas dispostas a fazer o que certos deuses queriam. Mas meu divertimento inicial desapareceu quando senti o cheiro do que ele estava cozinhando. Só consegui observar, maravilhado, seu prato ser servido aos clientes do estabelecimento. Foi somente quando senti a enorme explosão de poder de Tavi que consegui desviar os olhos de sua criação. O esqueleto foi temporariamente substituído por um homem ruivo e musculoso, cujo poder fluía em ondas. Naquele instante vi a profundidade do seu poder que de repente se expandiu e energizou enquanto seu corpo consumia o prato. Uma presença originou-se das células quando um flash de escamas apareceu por um instante antes de desaparecer por trás do brilho etéreo que emanava de cada célula do seu corpo. Em meio à onda de energias infernais, raios, fogo e fumaça de máquina, uma presença se manifestou. Uma presença que eu não sentia há muito tempo. Frigideira. O senhor da natureza supostamente havia desaparecido anos atrás, mas a visão da natureza sobrevivendo e prosperando sob o metal retorcido constituía uma parte das energias essenciais de Tavi. Misturando-se de uma maneira que parece natural, é impossível determinar onde a tecnologia termina e a natureza começa. Uma apoia a outra, reenergizando suas energias, enquanto a outra alimenta e estimula o crescimento, levando a um ciclo sem fim. Mas a natureza parecia estar dormindo, como se não tivesse se dado conta e estivesse apenas agora despertando lentamente. Salto no tempo, ponto de vista de Tavi, o nível inacreditável de picante das pimentas quase te faz desistir, antes de abrir o apetite e restaurar sua saciedade com força total. Uma enxurrada de clientes veio naquele dia com o objetivo de experimentar a iguaria, mas muitos ficaram decepcionados porque fiquei sem suprimentos rapidamente. Nova e eu tivemos que desaparecer daquele período por um tempo enquanto nos recuperávamos da repentina onda de pessoas. Deméter gentilmente pegou sua filha e desapareceu com ela para lugares desconhecidos, depois de me deixar um saco de sementes como pagamento. Espero que ela seja cuidada adequadamente agora que Hades está relaxando um pouco. Mas o resultado mais importante do consumo e da adição do primeiro item ao meu tratamento completo foi a extensão do tempo do corpo do caçador gourmet. Agora eu podia fingir ser humano por períodos mais longos, o que me permitia fazer viagens para cidades e vilas. Embora minha culinária fosse de outro mundo, eu definitivamente queria experimentar outras coisas de vez em quando. Sentado em um pequeno pub, percebi que estava tomando uma cerveja e comendo um hambúrguer. As cabines eram um pouco pequenas, mas isso só contribuiu para o clima aconchegante, com música suave tocando ao fundo. Reflito calmamente sobre minhas duas aulas enquanto estou sentado naquela pequena cabine. Tech Paladino nível 63, Necromante nível 64, eu estava mais ou menos estagnado em ambas as aulas. O sistema de nivelamento sempre aumentava em dificuldade quando inimigos suficientes eram mortos ou missões eram concluídas, mas você sempre diminuía o ritmo ao atingir esses níveis mais altos. Se você quisesse ir além desse muro metafórico, teria que ser criativo ou chegar a novas conclusões sobre sua classe. Como eu havia me desviado da classe necromante de uma maneira tão estranha, simplesmente criar necrons maiores e melhores não seria suficiente, forçando-me a estudar partes do conhecimento arcano para interagir melhor com a classe. No momento eu tinha um cadáver de cão infernal no meu laboratório que estava modificando, mas o progresso era lento, pois eu tinha que manipulá-lo e modificá-lo cuidadosamente para que não explodisse em pó. Ainda não experimentei o fenômeno de um troféu surgindo do cadáver de um monstro, mas isso pode ser coisa de semideuses. Como um pacote de cuidados no estilo Jogos Vorazes enviado por seus pais sempre amorosos. Ah bem, vou me contentar com o que puder conseguir. O Tech Paladin veio com alguns movimentos legais como punir, abater maldição, concede maldição e diversas variações deles. E veio com várias novidades como despertar espírito de máquina, invocar máquina e cânticos de Tech Paladin. Despertar o espírito da máquina 1300. Traga à tona o poder latente da força motriz e desperte o espírito de uma máquina para auxiliar no combate ou revelar todo o seu potencial. Os resultados podem variar. E invocar máquina I4-5-100, invoque máquinas do Onicia para ajudá-lo em combate. O nível da magia determina o tempo necessário para a preparação. Cânticos do Paladino Técnico 100 menor, por meio de orações e ferramentas adequadas, o Paladino é capaz de invocar milagres a mando do Deus Máquina. Restrito pelo nível de habilidade e devoção religiosa. Eu pude ver porque todo o Mechânicos estagnou em orações e busca por arqueotecnologia e, infelizmente, não conseguia levar o nível ao máximo. Avançando na batalha gritando sobre ferir o herege e várias outras calúnias dedicadas aos inimigos da fé. A crença era um estatuto fundamental da doutrina de qualquer paladino ou clérigo, e embora muitos dos meus objetivos se alinhassem com os do Deus Máquina, muitos também não se alinhavam. Ele se orgulhava da eficiência, e isso era um pilar fundamental de seus admiradores. Eu, por outro lado, gostava de fazer coisas que eram literalmente a epítome da não eficiência. Coisas como beber, jogar, transar, se divertir de modo geral ou escolher fazer algo de uma maneira divertida. Eram literalmente a antítese de toda uma seção da religião. Então tive que descobrir maneiras de me tornar mais devoto, deixando de lado a novidade de um paladino tecnológico. O que exatamente compõe um paladino? Primeiro, veio o juramento deles. Geralmente era algo como não fazer nada errado, defender a justiça, coisas nobres assim. Meu juramento foi mais no sentido de aprender tudo o que puder e continuar a busca pelo conhecimento. Isso me deixou bastante indeciso sobre tudo o que eu poderia realizar. Eu deveria simplesmente sair e aprender mais?
Duvido porque eu estava aprendendo muito apenas com meus clientes. Descendo mais na lista, um paladino deveria espalhar as virtudes de seu deus. Devo criar uma ordem de paladinos? Isso faz sentido, mas sinto que este mundo ainda não está pronto para as palavras do Deus Máquina, com tantas outras religiões competindo pelo poder. Espere. Construir. Quem disse que a ordem tem que ser humana? Se todas as religiões funcionam com base no poder da crença, o que impede uma inteligência artificial ou máquina avançada de representar Omnicia? Muitos dos Skitarii servos do Universo 40K eram essencialmente membros do culto mecânicos que sofreram lavagem cerebral. Alguns até foram criados em tanques para servir. Contanto que eu alcançasse essa fusão perfeita de homem e máquina, eu estaria bem, certo? Com novas ideias fervilhando na minha cabeça, pago a conta e saio para a rua. E salto no tempo. Do lado de fora da fábrica abandonada recém-adquirida em Detroit, olho para as letras brilhantes que terminei de colar do lado de fora. Primeiro Manufactor 1 do Mecânicos. Eu teria que ter cuidado para não seguir os passos do culto, mas tinha que começar de algum lugar. Teoricamente, a crença era necessária para aumentar os poderes de um deus, então, com sorte, a busca por conhecimento seria motivação suficiente para conseguir novos recrutas. Minhas tentativas de usar máquinas como crentes fracassaram da maneira mais ridícula possível. Aparentemente, é preciso ter uma alma para que um deus extraia algum poder dela. Almas são adquiridas quando certas entidades atingem certos níveis de consciência. Portanto, embora algumas das minhas máquinas mais antigas possam se qualificar, a maioria das minhas máquinas mais novas não eram capazes de evoluir além de sua programação original. Isso me levou a ter que recrutar humanos reais para a igreja. Ao passar pelas portas, observei os poucos Bosco que consegui reunir andando e lentamente desmontando as velhas máquinas da fábrica de automóveis abandonada e convertendo-as para nossos propósitos. Tanto uma igreja quanto um local de trabalho, um lugar para educar e incentivar o crescimento, seria um bom lugar de introdução à minha ideia do Mecânicos. Se o Deus Máquina aprovar, devo receber algum tipo de notificação em 3 minutos. 2, 1, um e-mail. Chefe, nova missão adicionada. Reestruturando o culto, parte 1. O Deus Máquina aprova sua ideia e considera um excelente conceito para disseminar os ideais de um paladino tecnológico. Embora este mundo provavelmente não seja adequado para o poder de uma ordem de paladinos, este seria definitivamente um bom lugar para recrutar seguidores. Objetivo 1. Consiga 100 seguidores. Objetivo 2. Manter a busca pelo conhecimento na vanguarda da religião. Objetivo 3. Encontrar outras novas maneiras de reestruturar o culto. Objetivos bônus. Você estava só esperando para me deixar na mão, não é? Estou começando a achar que estou influenciando você demais. Mas ele estava certo, a ordem dos paladinos tinha que ser fundamentalmente diferente de tudo o que o culto era atualmente. Poderíamos alegar ter crenças semelhantes, mas tínhamos que ser um símbolo de mudança caso cruzássemos o caminho do culto. Verdade seja dita, nunca em 1 milhão de anos eu esperava ser um líder de igreja, mas é preciso quando o diabo dirige. Agora, quem eu posso doutrinar para começar esta igreja na direção certa? E salto no tempo. É ponto de vista de Tesifone. Posso sentir as bandagens esfregando em volta do meu pescoço enquanto minhas irmãs e eu seguimos nossas últimas ordens. Encontre semideuses menores e use-os para atrair o caçador. Sinceramente, eu não estava ansioso pelo nosso próximo encontro. Ao contrário da maioria dos nossos oponentes que nos encaravam com certa apreensão, ele era destemido e absolutamente inflexível em eliminar qualquer um que o irritasse. Mas você não pode exatamente dizer não ao rei dos deuses. Além disso, caçar semideuses era bem divertido. Zeus não disse que tínhamos que confrontá-lo, só que tínhamos que criar evidências suficientes para culpar Hades por tudo. Afinal, o cara não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só precisávamos repetir nosso grupo de caça de antes e isso provavelmente seria evidência suficiente para impedi-lo de olhar 2 vezes antes de ir atrás de Hades. Então poderíamos dizer adeus submundo e olá Olimpo. Nesse momento eu estava a caminho de Alecto, que havia relatado ter começado a caçar um filho de NYX. Uma oportunidade verdadeiramente rara que jamais teríamos a chance de aproveitar. Este será o 4º semideus que caçamos juntos nos últimos 3 dias. Sinceramente foi a maior diversão que tive em séculos, e espero que tenha demorado um pouco até que o caçador percebesse o que estava acontecendo. De repente fui arremessado para fora do ar e colidi com um poste de energia. Olhando para cima para ver meu agressor, a última coisa que vejo é um punho de metal avançando em direção ao meu rosto e depois escuridão. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi, é mundo gourmet. O vento soprava forte, jogando areia no meu rosto, enquanto a areia continuava a me atingir. Eu estava agasalhado e caminhando penosamente pelo deserto que encontrei neste mundo. Serviu como uma anomalia, pois ainda não encontrei uma única coisa comestível nesta vasta extensão de nada. Nada além de areia, plantas mortas e leitos de água secos. Isso realmente me deu 2 informações valiosas. Primeiro, havia algo aqui que absorvia todos os nutrientes disponíveis. E segundo, eu não era o único competindo. Até então, na maioria das minhas aventuras no mundo gourmet, a maioria dos seus habitantes me abandonara à própria sorte. Mas as criaturas desta região eram competitivas por recursos e fariam qualquer coisa para sobreviver. Passei por uma enorme área de areia remexida. A grande faixa parecia ter sido arrastada por algo. Se eu tivesse que chutar, uma cobra enorme ou alguma variação de salamandra. A trilha desaparecia sob a areia em direção ao norte, com um cheiro levemente adocicado no vento. Liberando mais um servo-crânio do meu inventário, reexamino a área descoberta até então.
Tenho caminhado por este deserto há várias semanas e até agora, só havia mapeado o que parecia ser uma pequena fração dele. Mesmo com a ajuda de servo-crânios e de Bosco, sinto que levaria meses para finalmente descobrir a extensão total do deserto. A areia na minha frente explodiu quando uma massa de quitina surgiu da areia, me impactando e me fazendo deslizar para trás. Olhando para o enorme ferrão saindo do buraco recém-feito na minha camisa, um pensamento passou pela minha mente. Ah, seu idiota! Meus olhos seguiram o ferrão de volta para o enorme escorpião que pairava sobre mim enquanto ele piava ameaçadoramente. Ao inspecionar o novo buraco na minha camisa, posso ver claramente as marcas feitas no metal quando uma substância ácida de algum tipo corrói meu externo. Embora a liga de estrela anã fosse um dos metais mais densos que eu conhecia, isso não a tornava imune a danos. O dano em si era muito difícil de distinguir em condições normais, mas minha visão era mais aguçada do que a da maioria, e eu conseguia ver o dano. Olhando para o ferrão, fico maravilhado com sua capacidade de derreter e causar essa quantidade mínima de dano. O escorpião piou ameaçadoramente para mim, suas garras estalando em minha direção enquanto ele me encarava com fome. Vamos lá, cara, eu não pareço tão gostoso assim. Por que você se daria ao trabalho de me comer? Ah, minhas células gourmet. Um pequeno efeito colateral era que qualquer coisa que possuísse células gourmet em grandes quantidades era inerentemente mais saborosa do que qualquer outra coisa no mundo gourmet. Meus pensamentos tomaram um rumo mais sombrio quando me dei conta de onde o ferrão teria atingido se a liga não estivesse lá. Meu núcleo nano principal. Se tivesse atravessado, teria sido um tiro mortal instantâneo, com o ferrão destruindo meu filactério. Uma alabarda inimiga é arrancada do meu inventário enquanto mal consigo desviar de um segundo golpe de sua garra. Canalizando mana para a arma de Ash, eu golpeio uma das articulações. Um jato de sangue esverdeado respingou na areia do corte enquanto ele gritava de raiva e me batia com as costas de sua garra, me fazendo cair para trás mais uma vez. Rolando até ficar de pé, rapidamente observo que o escorpião está claramente me dando muito trabalho. Observar, Lobistion, besta lendária. Classificação, besta divina. Uma entidade desconhecida transformou este derivado de lagosta, escorpião, em uma criatura destrutiva. Ao energizar suas células gourmet, ele foi catapultado a novos patamares de poder e sabor, tornando-se o predador mais perigoso da região. Puta merda. Entidade desconhecida, minha bunda. Aposto cada centavo que tenho que um deus decidiu ser sorrateiro e colocar um pouco de magia em mim para observar o mundo gourmet. Se eu tivesse que dar um palpite, ser que seria meu principal suspeito, a julgar pela natureza da magia. Deuses e deusas tendem a usar seus animais espirituais como parte de suas magias, então me desculpem se o escorpião gigante foi uma grande revelação. Definindo uma meta de banila da taverna, esquivo-me de outro golpe do ferrão enquanto corro pela areia para longe da fera. Trocando de armas, um cauterizador céu, 3 aparece em minhas mãos e eu o atiro por cima do ombro na criatura que se move rapidamente. Olhando ao redor em busca de proteção, só para perceber o deserto árido ao meu redor, rapidamente começo a desenvolver um plano. Distribuo uma massa de necrons ao nosso redor para perseguir a fera e começo a tentar encontrar soluções. A manipulação da terra foi realmente imprecisa aqui. Eu não havia investido tempo em nada além dos elementos básicos, então dependia muito da profundidade da areia para que eu pudesse usá-la. Eu sempre poderia tentar manipular a areia, mas bem, manipulação de areia, 100. Não era algo em que eu estava pronto para confiar. Um jato de gosma roxa e crepitante caiu perto de mim enquanto o escorpião começou a lançar seus próprios projéteis, transformando a área ao redor em uma região de risco biológico. Claro que pode cuspir veneno. Ótimo. Tudo bem, se esse desgraçado quer comer, vamos dar algo para ele comer. Tiro um lançador de granadas M32 do meu inventário e despejo toda a sua carga dentro e ao redor do escorpião. Eu estava guardando isso para uma apresentação de armas de controle de distúrbios no mundo Kierpunkin, mas dane-se. Espuma endurecida explode dos pontos de impacto, envolvendo suas pernas e envolvendo-as em uma enorme massa de concreto endurecido. O corpo da fera se debateu descontroladamente, gritando com sua prisão repentina enquanto eu puxava outro pacote de granadas. Este lote tendo um símbolo de árvore na lateral. Granadas Lorax, épico. Quando as pessoas não quiserem ouvir você falar pelas árvores, pegue algumas delas e elas certamente prestarão atenção em tudo que você tiver a dizer. Crie uma floresta com base nos nutrientes do ambiente que podem ser adquiridos. Embora a maioria dos materiais que fariam uma floresta prosperar tenham sido consumidos pelo deserto, por acaso havia uma enorme pilha de nutrientes bem na minha frente. Puxando os pinos, forço telecineticamente toda a pilha de granadas na boca do escorpião. Depois de um momento de silêncio, ouvi um estrondo quando vi a carapaça se dobrar e depois quebrar enquanto árvores e vegetação explodiam para fora, espalhando pedaços de casco e escorpião na área ao redor. Desabando em um espaço aberto, observo a vegetação perder rapidamente a cor e secar, pois os nutrientes foram sugados pela areia ao redor. Um brilho intenso de energia absorvida passou por baixo de mim em direção ao oeste antes que eu o perdesse de vista. Parece que agora tenho uma maneira de encontrar a fonte. E salto no tempo. A igreja do Mechanicum, eu estava exausto e desmaiado na biblioteca da igreja. Normalmente eu teria pelo menos empregado algum tipo de veículo nessa empreitada, mas na minha busca por deixar o mundo gourmet o mais imaculado possível, infelizmente tive que viajar a pé. Não é o método mais eficiente, mas eu não tinha muito mais disponível para viajar pelo deserto no momento. A igreja estava aberta há quase 2 meses e meio e estava ficando exaustivo administrar minhas poucas horas diárias em forma humana naquele lugar. Montar sua biblioteca com cópias de alguns dos meus dados arquivados parecia uma boa maneira de passar o tempo. Outro bosco passa rapidamente com um novo livro nos braços enquanto eu silenciosamente examino as plantas recuperadas do cache de dados da Cryptek.
Os artefatos contidos no cache estavam em um estado altamente criptografado e nenhum progresso significativo estava sendo feito com meus limitados recursos computacionais. Se as coisas continuassem como estavam, o nanonúcleo estimou que levaria bem mais de 500 mil anos. Deixando isso de lado por enquanto, mudo o foco para outras fontes de dados dentro do cache e lentamente começo a descobrir mais projetos. O que foi um empreendimento muito bem sucedido, pois descobri 2 projetos impressionantes para expansão tecnológica. Os escaravelhos Canoptech e os espiões Canoptech. Os escaravelhos tinham a impressionante capacidade de decompor qualquer coisa em energia pura para ser usada posteriormente. Eram usados para manter os mundos túmulos das dinastias necronicas, para a rápida fabricação de tecnologias necronicas e podiam até ser usados como armas contra o inimigo. Os Spiders serviam como uma entidade de fabricação, mente superior que supervisionava os escaravelhos e criava mais escaravelhos ou qualquer tecnologia que fosse necessária para sua programação. Com minhas escassas instalações, acho que levaria cerca de 1 ano para fabricar um Spider, mas a partir daí tudo aceleraria substancialmente, pois ele assumiria a produção. Ouvi as portas da frente rangendo ao abrir e uma voz tímida gritar: "Alô? Tem alguém em casa?" Levanto-me e corro para o salão principal, para conferir minha roupa 2 vezes. Eu não tinha certeza de como me vestir, já que tecnicamente sou um emissário do Onicia, então, sem parecer um monstro mecânico, optei por vestes modernas de padre. Com o cog mecânico pendurado em uma corrente fina em volta do meu pescoço. O crânio meio cibernético na engrenagem brilhava na luz enquanto aromas fracos emanavam do sensor. Ajeitando minha gola vermelha e minhas vestes cinzas, finalmente entro no salão principal. Um jovem estava parado na entrada, olhando para a vasta igreja que passei um tempo construindo para representar o Deus Máquina. Um mural de metal se estendia pelo corredor, com diversas peças de tecnologia representadas. Era retratado como se estivesse sempre avançando em direção à próxima descoberta e terminava com o rio jorrando violentamente uns e zeros. O homem desviou o olhar para mim ao ouvir minha aproximação. Ele provavelmente era aluno da faculdade local, mas aí fica a pergunta: o que ele estava fazendo ali? Um artigo de pesquisa? Procurando no local por um crime menor? Tentando ver se ele poderia alugar um lugar grande o suficiente para um shopping? Ele está falando. Provavelmente deveria parar de especular e realmente ouvir o que ele está tentando dizer. Com licença, senhor, meu nome é Joseph. Sou aluno da Universidade Wayne e estou cursando estudos religiosos. Você poderia me dar 1 minuto do seu tempo? Perguntou ele formalmente, com um toque de constrangimento transparecendo em seu comportamento. Claro, mas vá embora com essa coisa formal, rapaz. O que você precisa? Pergunto, enquanto uma leve tensão abandona seus ombros enquanto ele segue em frente. Notei que sua igreja apareceu no registro da cidade e queria escrever um artigo explicando sua religião. Ele parou de falar, olhando para mim esperançoso. Embora ele não seja um convertido, eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Eu levo até uma mesa com cadeiras enquanto começo a explicar os vários meandros da igreja Mechânicos. E salto no tempo. Então, eu meio que entendo a premissa da busca pelo conhecimento, mas a força motriz é um pouco obscura. Como ela é a força motriz por trás de tudo? Questionou Joseph enquanto eu servia outro copo de chá. Tudo se resume às leis relativas à conservação de energia. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Esta lei representa o fluxo constante de energia que impulsiona todas as coisas. O avanço das tecnologias e os contos de advertência a ele associados são o que chamamos de vontade do Deus Máquina. Ele pode representar o impulso e o espírito da humanidade à medida que avança através dos séculos. A força motriz representa a vontade do Deus Máquina à medida que avançamos para aprender tudo o que podemos para presentear a próxima geração, para que ela possa construir sobre o que veio antes. A força motriz é o que impulsiona tudo, porque cada um tem escolhas diferentes sobre o que fazer ou como realizar o que se propôs a fazer. Termino de explicar enquanto ele rabisca mais uma página de anotações. Eu podia sentir o Deus da máquina espiando silenciosamente por cima do meu ombro enquanto eu pregava pela primeira vez. Se tudo é movido pela força motriz, qual é então a sua posição sobre o livre-arbítrio? Ele perguntou, fazendo-me quebrar a cabeça em busca de uma explicação adequada. O livre-arbítrio é necessário para a busca pelo conhecimento. É preciso manter a mente aberta para aceitar as possibilidades de novas informações. E embora a força motriz seja uma dádiva do Deus Máquina e uma extensão de sua vontade, ela é apenas isso, uma dádiva. É como se você desse um presente a alguém e não tivesse mais controle sobre ele depois de presenteá-lo. Claro, o presente pode ser mal utilizado de inúmeras maneiras horríveis, assim como qualquer conhecimento, mas o que importa é o que você faz com ele. Respondo, enquanto ele termina de rabiscar suas anotações. E isso deve bastar. Obrigado por dedicar tanto tempo, magos, disse ele animado levantando-se. O prazer é meu, Joseph. Sinta-se à vontade para vir aqui sempre que tiver alguma dúvida. Este Manufactorum também tem uma espécie de biblioteca que contém todo tipo de coisinhas que adquirimos ao longo dos anos ofereço, anotando mentalmente para filtrar alguns dos conceitos mais extravagantes do material de leitura. Este mundo não precisava de tecnologia de nível sci-fi distribuída indiscriminadamente para as massas. Embora o caos possa ser engraçado, eu preferiria não lidar com ele completamente. Assim que Joseph saiu pela porta, abandonei a forma humana com um suspiro de alívio. Era definitivamente exaustivo manter aquela forma por tanto tempo. Mas Joseph não parava de fazer perguntas, e eu precisava de toda a ajuda possível para construir uma base de seguidores. Estou quase inventando essa porcaria enquanto vou desviar a igreja do caminho do culto. Não precisávamos sacrificar o primogênito para fazer seu liquidificador funcionar.
Bom, de qualquer forma, nunca pensei que tentaria começar uma igreja. Falando sobre seguidores, Joseph comentou que algumas igrejas locais realizaram projetos de obras públicas para ajudar a comunidade e aumentar o recrutamento. Só assumi o título de magos por causa do tamanho da minha igreja. Bom, esse cargo pode mudar com o tempo. Um dos meus núcleos começou a apitar e formou uma tela para exibir 3 fúrias capturadas cercadas por necrons. Apago as luzes e tranco a igreja, abro um portal e debato sobre a melhor punição para essas fúrias. E salto no tempo. Ponto de vista de Estia. Fiquei um pouco mal pela forma como ataquei meu irmão na última reunião, mas eu precisava estabelecer um padrão para os outros deuses. Decidido a me desculpar com ele, saí em sua busca. Localizando-o em Detroit, em um passeio com Cerberus, ele parecia estar procurando por Tavi para uma conversa franca. Embora Hades tivesse uma aparência rude, ele mostrava seu lado mais suave para amigos próximos e familiares. Então, planejamos nossa própria excursão para esta taverna da Tardis. Seguindo em busca daquela caixa azul até uma esquina em Seattle, hesitamos por um momento enquanto a luz das janelas iluminava a rua escura, antes de eu abrir as portas e entrar na luz quente. E ponto de vista de Tavi, flutuando pelo chão no modo pequeno ceifador, debato o que fazer com as 3 fúrias que capturei. Todos os 3 alegaram que Hades os havia incitado a matar mais semideuses, mas eu não acreditei. Hades não fez nada por semanas antes que as fúrias começassem a se mover. Será que ele realmente esperaria tanto tempo se estivesse furioso? Eu queria dar uma olhada nas mentes deles, mas da última vez que fiz isso, a cabeça do pobre coitado explodiu. Foi muito difícil explicar isso para Betty e Liz, já que o indivíduo era um transeunte aleatório na rua. E embora estourar suas cabeças como balões servisse como um aviso para os outros, isso não me deu exatamente a informação que eu precisava, deixando-me com apenas uma maneira de recuperá-la. Tortura. Não era algo que eu realmente queria começar a fazer. Claro que eu desmembrava pessoas o tempo todo, mas isso era em combate. Adicionar tortura à minha lista de habilidades não era algo que eu estivesse interessado em fazer, mas é preciso quando o diabo manda. Eu precisava de provas de alguma transgressão antes de arrasar o submundo arbitrariamente, então, a menos que eu tivesse confirmação de outra fonte. A porta se abre interrompendo minha linha de pensamento. Virando-me para a porta, comecei a cumprimentá-lo. Olá, bem-vindo à taverna da Tardis. Antes de ser pego no colo e apertado como um bichinho de pelúcia. Meu Deus! Sua forma é adorável, diz uma voz feminina, animada. Olhando para o meu captor, olho nos olhos de uma mulher gentil, cujos olhos projetam fogo enquanto brilham alegremente. Observar, Estia, deusa do lar e da lareira. Nível, Deus. Pensamentos, diversão. Meus olhos examinam os arredores antes de pousarem na figura mais escura que caminhava atrás dela e ficava tensa ao me ver, com um Rottweiler de 3 cabeças aos seus pés me encarando com avidez. Hades, deus do submundo. Nível, Deus. Pensamentos, trepidação, cautela. Cérbero, guardião dos portões do submundo. Nível, o melhor garoto. Pensamentos, você parece delicioso. Olhando para a inocentemente sorridente Estia e de volta para o deus tenso, começo a refletir sobre o quanto estou ferrado. Senhora Estia, Senhor Hades, que surpresa maravilhosa. A que devo este prazer? Cumprimento alegremente, tentando manter a calma. Olá, Tavi. É um prazer conhecê-lo depois de todo esse tempo, disse esta calorosamente antes de perceber que Hades e eu olhávamos fixamente. Parem com isso vocês dois. Eu odeio quando as pessoas brigam por uma coisa e depois ficam desconfiadas umas das outras pelo resto da vida. Ela me repreendeu me colocando debaixo do braço, agarrando o irmão e arrastando-o até o bar. Ela o fez sentar em um banquinho e me colocou no balcão, de onde eu pulei e vesti minha roupa de barman. Certo, Tavi, qual é o seu prato especial hoje? Ela perguntou sentando-se. Ponto de vista de Hades. Tenho quase certeza de que o Lish parecia tão estranho quanto eu durante toda a interação. Ele finalmente desistiu de formar palavras e simplesmente começou a cozinhar. Ele retirou o miolo do que eu pensei serem maçãs silvestres, revelando uma polpa branca e carnuda. Ele misturou uma mistura de pimenta e queijo antes de despejar no centro de cada uma. Por fim, a assadeira foi colocada no forno para assar. Esta pediu licença para ir ao banheiro, deixando-me sozinha com o esqueleto. Um silêncio constrangedor caiu entre nós enquanto a comida chiava e estalava no forno. Então, Senhor dos Mortos. Como isso funciona? Perguntou o esqueleto, quebrando o silêncio casualmente. Nada mal. É mais uma questão de burocracia do que qualquer outra coisa, respondi. Droga, nem me fale. Eu só coleciono almas por acaso, e juro que Yama me visita pelo menos uma vez por semana e isso praticamente quadruplica minha carga de trabalho. Ele lamenta. Ficamos em silêncio novamente antes que ele o quebre novamente. Puta merda, isso é muito estranho. Eu sei, né? Não sou só eu. É. Quando você entrou eu esperava algo como, estou aqui para levar sua alma. Para ser justo, pensei que você fosse tentar arrancar meu fígado. Fiquei maravilhado com o tipo de conversa que estávamos tendo. Há menos de algumas semanas, eu estava pronto para acabar com isso sendo um novato por me ameaçar. Mas aqui estamos nós em uma brincadeira ativa. Uma trégua então? Ou um recomeço? Pergunto, observando o esqueleto dar de ombros. Eu consentirei com isso, dadas as circunstâncias que levaram ao evento. Ele disse relutantemente. Percebi que era muito irritante para ele fazer tal concessão. Mas o mais interessante era que ele sabia para onde minha raiva estava direcionada. Refletindo, percebo que os deuses são programados de forma diferente de nós, humanos, ou de ex-humanos, no meu caso, mas não tolero o que estava acontecendo. Ele disse em um tom comedido, escolhendo as palavras com cuidado. Eu ouço com atenção absorta enquanto ele continua. Então, você poderia me explicar por que eu vi suas fúrias massacrando mais crianças depois que enviei minha mensagem? Ele perguntou despreocupadamente, fazendo meu sangue gelar. Conte-me tudo, eu disse, meus dedos ficando brancos enquanto eu agarrava o balcão. E salto no tempo.
Ponto de vista de Estia. Voltei das profundezas da taverna e descobri que Hades e Tavi tinham ido embora, com suas maçãs recheadas esfriando no balcão. Sem sentir nenhuma flutuação de energia, decidi esperar e, de fato, depois de alguns minutos, ambos subiram as escadas vindos de baixo, meu irmão parecendo um pouco furioso. Felizmente, parece que eles fizeram as pazes enquanto eu estava fora, pois a raiva estava direcionada para outro lugar. O clima também melhorou bastante, pois Tavi voltou a se animar enquanto ele se apressava em preparar os ingredientes e colocar as maçãs recheadas na nossa frente. Ao dar uma mordida no meu, fiquei surpreso com o sabor inesperado de caranguejo em vez da maçã que eu esperava. Olhando mais de perto, parecia uma maçã silvestre, mas o interior estava completamente cheio de carne de caranguejo. Enquanto saboreio a deliciosa guloseima, observo Hades e Tavi interagindo. Ambos ainda estavam cautelosos um com o outro, mas pelo menos tinham pontos em comum. Na verdade, interagiam melhor do que muitos dos meus outros irmãos. A natureza direta de Tavi estava contribuindo a seu favor na interação com meu irmão recluso. Talvez eu deva organizar outro jantar como este no futuro. Quem sabe? Tavi pode fazer meu irmão tímido sair mais da concha. E salto no tempo. De ponto de vista de Tavi, eu me acalmo de alívio quando os dois deuses vão embora. Honestamente, isso foi por pouco, mas estou feliz por não ser um inimigo mortal de Hades. Ter que me defender de qualquer uma de suas travessuras definitivamente atrapalharia a recuperação do meu corpo. O que foi ainda mais surpreendente foi seu pedido para que eu acolhesse seus filhos por um tempo. Não era algo que eu não estivesse inclinado a fazer desde o início. Principalmente porque ele me pediu para ensiná-los um pouco sobre o mundo exterior antes de devolvê-los ao submundo. Eu já tinha muita coisa para fazer, mas como isso me trará um pouco de boa vontade, tentarei me adaptar. Os deuses eram muito caprichosos com seus humores e eu tinha que ter em mente que, embora eles pudessem sentir emoções semelhantes às nossas, eles operavam em um espectro totalmente diferente do de um humano. Anos atrás, se tomassem as mesmas atitudes, ninguém se importaria, pois era o que se esperava deles. Hoje em dia, eles tentam operar em uma sociedade em rápida transformação, tanto buscando preservar valores antigos quanto se manter atualizados. Por exemplo, uma maneira de resolver muitos dos problemas gregos seria dar a Zeus uma vasectomia, ou castro com um garfo enferrujado. Qualquer uma delas funcionaria no meu caso. As fúrias quase admitiram que suas atividades extracurriculares eram a mando de outra pessoa quando levei Hades para vê-las. Embora isso indicasse apenas um culpado óbvio, fiquei um pouco decepcionado. Se foi de fato Zeus quem ordenou isso, ele precisa aprender a parar enquanto está à frente. Descendo as escadas, finalmente chego a uma porta sem identificação que se abre quando me aproximo. O conteúdo desta sala parece o interior do covil de um cientista louco, com tanques de um misterioso líquido verde cobrindo as paredes. Vários componentes mecânicos e ferramentas, além de equipamentos de laboratório coletados de vários mundos que encontrei. No centro da sala, amarradas às mesas com algemas de metal, estavam as três fúrias, Alecto, Megera e Tesifone. Passando pelas mulheres gritando, parecidas com morcegos, eu me preparo psicologicamente para o que estou prestes a fazer. Eu dei meu aviso da última vez, com a permissão de Hades, este próximo aviso seria muito mais duradouro. Afinal, ele não tem utilidade para servos que agem pelas costas sem motivo algum. Tentei pensar no que poderia fazer com um monstro. Quando morriam, viravam pó e renasciam para se vingar mais uma vez. Claro que eles tinham medo da morte, mas apenas a ponto de não saberem quanto tempo levaria para retornar. Então vamos dar a eles algo para temer. Uma frase que causou terror nos corações de milhões. Servidão in perpetuis. Pegando uma série de capacetes e bolsas de soro, comecei minha tarefa meticulosamente. É ponto de vista de Tesifone. Enquanto minhas irmãs zombavam presunçosamente do esqueleto, observei com apreensão sua voz mudar um pouco. Eu dei meu aviso. Agora você servirá de exemplo. Ele disse sem emoção, enquanto os dispositivos mecânicos debaixo da mesa saíam do esconderijo. Ó grande Deus máquina, esses pagãos se colocaram no caminho da condenação. As braçadeiras nos esticam, nos mantendo no lugar enquanto os capacetes são presos sobre nossos olhos e cabeça, obscurecendo a visão das minhas irmãs. Em sua misericórdia limitada, por favor, ofereça-lhes redenção. O leme começou a zumbir, trazendo à tona memórias indesejadas. Meus milhares de anos de existência passaram diante dos meus olhos antes de se fixarem no rosto aterrorizado da primeira criança que matei. Embora sua carne seja fraca, que eles encontrem salvação na máquina. A força total do seu terror me atingiu como uma emoção crua até que não sobrou nada. Então mais rostos se juntaram ao primeiro, cada um forçando uma nova onda de emoção em minha mente. Como se fosse o meu medo, o meu terror. Embora não encontrem redenção agora, que a encontrem no serviço. Alecto estava gritando enquanto Megaera soluçava, mas tudo isso parecia distante em minha mente quando comparado ao meu próprio terror. Uma dor aguda atingiu meu pescoço quando as intravenosas foram adicionadas, trazendo uma nova profundidade ao terror que minhas vítimas sentiam. As agulhas do capacete perfuravam meu crânio enquanto novas imagens se infiltravam em meio ao terror. Cânticos em estática distorcida ecoavam pelos meus ouvidos, tornando-se gradualmente mais nítidos com o passar do tempo. Embora a carne possa enegrecer e decair, não tema, pois ela também pode ser substituída. Você pode reencarnar, renascer em aço pela vontade do Onicia. Este caminho para a redenção está sendo investido em alguém eterno. Liberte-os de sua prisão para que possam renascer ao serviço de nosso Senhor. Senti mais fios e parafusos perfurando meu corpo enquanto eu era montada em algo. A dor sendo superada pela emoção e pelo terror enquanto senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. A magia divina começou a corroer minha conexão com o Tártaro e então se reconstruiu, reconectando-a com aço.
Tudo isso foi uma reflexão tardia enquanto aquelas crianças mortas me agarravam, me arrastando para baixo da terra. O único pensamento em minha mente enquanto eu lutava contra suas mãos frias e ossudas. Desculpe, solucei enquanto emoções que me eram estranhas eram forçadas a vir à tona. Os cânticos sussurrados ficavam mais altos. Parecia que essa tortura durava milênios, com criança após criança passando por isso, enquanto suas emoções apunhalavam novas feridas que pareciam piorar cada vez mais com o passar do tempo. Eu faria qualquer coisa para desfazer esse erro. Eu queria que a dor parasse. Eu faria qualquer coisa para que a dor deles acabasse. Eu quero. Redenção. Uma luz começou a brilhar no fim do túnel quando percebi completamente esse fato. Eu preciso fazer o que for preciso para me redimir aos olhos do meu Senhor. Eu precisava provar que não estava tão mal a ponto de não poder ser salvo. Eu precisava confiar em sua misericórdia para que ele pudesse me guiar no caminho da retidão. Protocolos de aprendizado de máquina iniciados. Marcado para a redenção. Penitência oferecida. Você aceita? SN. Meu novo Senhor me aceitou, e ele está me dando uma oportunidade única. Respondi com um grito que saiu da minha garganta. Glória ao Nicia. Resposta aceita. Iniciar protocolo do motor penitente. Lágrimas escorriam por baixo do capacete de metal enquanto um doce alívio inundava meus sentidos, dando lugar à escuridão. E salto no tempo. E ponto de vista de Zeus. Eu estava assistindo TV quando recebi a ligação de emergência de Dionísio para Íris. Ao chegar à fronteira do acampamento meio-sangue, fiquei chocado e horrorizado com a visão que me deparei. 3 grandes andadores de metal patrulham os arredores do acampamento, com fumaça saindo ocasionalmente do escapamento na parte traseira. Grandes lâminas giratórias estavam presas na ponta de cada braço, acompanhadas por lança-chamas de ligação dupla de algum tipo. Qualquer monstro errante que tivesse o azar de cruzar seu caminho se transformava em pó instantaneamente, entrando em um estado de fúria e os desfazendo em pó num instante. Embora essa fosse a parte menos perturbadora desses caminhantes, eram seus pilotos que mais preocupavam. Eles estavam conectados às próprias máquinas, como se fossem parte delas, e cada um tinha uma placa de identificação presa sob os pés, indicando claramente quem estava pilotando as estranhas máquinas. Alecto, Megera e Tesifone. Cada um tinha uma lista detalhada de seus crimes embaixo das placas e abaixo delas, gravada em dourado, estava sua sentença. Para proteger as crianças que eles caçavam. Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir o aviso silencioso de outros deuses chegando para garantir a segurança de seus filhos. Meu plano saiu muito além do que eu pretendia, e eu havia diminuído minhas chances de fazer do caçador um aliado. O tormento das fúrias era um aviso muito direto a quem quer que fosse o culpado de que esse tipo de ação não era tolerado e que as consequências seriam terríveis se a linha fosse seguida novamente. Um trovão ribombou no céu enquanto o destino dava um breve aviso aos deuses reunidos para que não demorassem muito. Eles pareciam responder cada vez menos aos seus decretos quanto mais tempo passavam lutando contra o destino desonesto. Gostaria de saber quem venceria no final? Yomak, equipe Rocket decolando de novo? E ponto de vista de Tavi? Eu estava passeando alegremente depois de deixar Boros na creche e passei algum tempo vagando pela grama alta para encontrar novos Pokémon. Depois de uma queda de braço com uma Machamp e de passar um tempo pescando com o Slowpoke, finalmente consegui o melhor amiguinho para minhas aventuras. O pequeno Evé estava empoleirado no meu ombro, seu lacinho fofo fazendo cócegas na minha bochecha enquanto eu seguia pela trilha. De repente, uma bomba de fumaça explodiu no meio da trilha e algumas novas vozes emergiram da fumaça. Prepare-se para problemas. E faça em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir todos os povos dentro da nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso alcance às estrelas acima. Jesse. James. A equipe Rocket decola na velocidade da luz. Rendam-se agora ou preparem-se para lutar. O Melto apareceu do nada para dar sua opinião. Miau. Isso mesmo. Eu as encaro enquanto elas continuam posando ali antes de questionar. Então, vocês são garotas mágicas ou algo assim? Eles me olharam indignados antes que o de cabelo roxo respondesse. O quê? Claro que não. Somos uma gangue. É, uma gangue de Pokémon. O de cabelo azul acrescentou. Isso mesmo. Então fale com o amigo Pokémon, ou vamos fazer você se arrepender, interrompeu Melto. Só para deixar claro, vocês estão tentando me roubar. Eu esclareço enquanto eles ficam cada vez mais irritados. O que é que você é, seu idiota? Sim, estamos roubando você, gritou de cabelo roxo para mim. Ah, tá. Eu só estava esclarecendo. Digo, concordando com a cabeça. Bom, agora que você entendeu, você pode. O de cabelo azul começou antes de ser interrompido. Bang. Ele caiu no chão segurando a perna enquanto fumaça saía da pistola em minha mão. O que foi isso? Que diabos você fez? Gritou a de cabelo roxo enquanto corria para o lado da de cabelo azul. Isto chama-se arma de fogo. É comumente usada por criminosos de verdade quando tentam cometer um crime. Informo-os prestativamente enquanto tentam estancar o sangramento. Mas isso é injusto, protestou Melto, olhando nervosamente para a arma apontada para ele. Ai, meu amor, claro que não é justo. Agora, você está pronta para continuar nossa cantiga, ou quer correr? Pergunto, animada. E ponto de vista de terceira pessoa. Enquanto o restante da equipe Rocket leva seu compatriota para o hospital mais próximo, eles ouvem uma voz zombeteira gritando à distância. A equipe Rocket está mancando de novo. Eles o ouvem gargalhar ironicamente enquanto rangem os dentes e correm de volta para a cidade. Capítulo 28. E ponto de vista de Tavi. Acendi mais incenso enquanto rezava na base da estátua.
Para ser mais preciso, acendi uma vela com aroma de baunilha para afastar o cheiro de couro mofado enquanto trabalhava em uma máquina de costura antiga. Um velho sujeito que morava aqui perto acabou puxando conversa comigo enquanto eu passeava pelo bairro e passamos algumas horas conversando. Não tenho certeza de quando a máquina de costura da esposa dele entrou na conversa, mas logo me ofereci para consertá-la e ele ficou mais do que ansioso para que eu o fizesse. A máquina estava em péssimo estado devido ao passar do tempo, e qual melhor maneira de recuperá-la de sua antiga glória do que trabalhando nela em uma igreja do Deus Máquina? Era a minha forma de rezar, para construir e reparar, e para aprender e reconhecer. Também foi um pequeno projeto decente para ajudar o Sr. Robbins. O homem estava ficando velho e, embora ainda fosse bastante ágil, oferecer ajuda com uma coisa ou duas não faria mal. Termino de remontar o motor e o parafuso de volta no lugar. Fazia tempo que não fazia um trabalho mecânico simples como este. Foi legal, pacífica até. E isso me deu bastante tempo para pensar. O recrutamento para uma nova religião era terrivelmente lento. Mesmo que não houvesse outra religião na cidade, às vezes as pessoas simplesmente não se interessavam pelo que você tinha a oferecer. Na verdade, eu tinha um paroquiano solitário que vinha sempre, uma senhora Averreira. Embora eu tenha 65% de certeza de que ela estava usando aquele lugar apenas como um lugar tranquilo para estudar, de vez em quando eu a encontrava explorando a biblioteca em constante expansão. Bem, afinal esta é uma igreja dedicada à busca pelo conhecimento. Também veio com um efeito interessante. Olhando para ela com meu Byakugan, descobri pequenas partículas de energia dourada sendo produzidas por seu corpo quando ela estava estudando ou lendo um livro particularmente interessante. Parecia quase idêntico à energia divina do Deus Máquina. É assim que ele extrai o poder dos seguidores? Imagino que o estudo da energia divina seria um excelente caminho de estudo um dia. Qual a função da oração ou da crença que os faz receber poder? Poderia ser quantificado? Tantas perguntas. Infelizmente não tive tempo para eles hoje. O verdadeiro motivo de eu estar remoendo os fatos da vida era aquele deserto idiota no mundo gourmet. Eu sabia que devia haver um ingrediente valioso ali, mas a fauna local estava decidida a me atacar e me comer. Mais especificamente, aqueles escorpiões idiotas pareciam pensar que eu era uma refeição boa o suficiente para arriscar perder a vida e os membros por uma mordida. Eu realmente teria que introduzir máquinas mais novas do meu arsenal? Estava a pouco menos de um ano do primeiro Canoptech Spider, então tive tempo de esgotar outras opções antes de seguir esse caminho. Enquanto isso, Nico e Bianca D'Angelo. Hades havia pedido que, já que não tinha mais as fúrias o servindo, eu resgatasse a dupla do Cassino Lotus. Em Las Vegas. Ele quer me soltar em Las Vegas? Ah, tenho certeza de que ficará tudo bem. Afinal, estou indo lá apenas para resgatar duas crianças semideusas de um cassino que altera sua percepção de tempo e espaço. E salto no tempo. 5 meses. Levei 5 meses para atravessar o cassino, convencer as crianças de Hades de que eu estava ali para buscá-las e que era hora de ir embora, fazer o check-out do hotel, apresentar uma procuração para provar que eu estava lá em nome do pai delas, subir até o quarto delas e pegar a bagagem delas, descer as escadas e sair do cassino. A quantidade de comida que eu teria que consumir para manter meu disfarce seria obscena, então tive que desenvolver uma solução antes de fazer a viagem. No início, eu estava ponderando a viabilidade de usar urânio. Lembro-me de ter lido em algum lugar que 1 grama equivalia a aproximadamente 20 bilhões de calorias. Mas Iris foi rápida em me lembrar da minha incapacidade de resistir à radiação. Meu argumento de que eu seria alimentado pelo resto da vida se mostrou ineficaz contra a lógica dela. Uma pequena reclamação, mas foi o suficiente para eu deixar de lado essa linha de pensamento por enquanto. Meu próximo pensamento foi a alquimia, que se mostrou um pouco mais viável. Criar uma refeição líquida foi o primeiro passo nesse caminho, mas, claro, ficou complicado quando tentei condensá-la em uma pílula ou um suplemento calórico de alta densidade. Uma refeição de 10.000 calorias me dava algumas horas atualmente e eu teria que manter isso para entrar e sair do cassino e contabilizar o tempo que passava. Mesmo depois de toda essa preparação, rapidamente descobri que as pessoas lá dentro estavam preservadas em uma espécie de estase, onde fisicamente nenhum tempo passava para elas. Eu queria incendiar o cassino inteiro em volta daqueles idiotas comedores de lotus depois disso, mas eu tinha uma tarefa mais importante primeiro. Quando Hades colocou esses dois no cassino pela primeira vez, foi pouco antes das primeiras faíscas da Segunda Guerra Mundial começarem, deixando esses dois semideuses lamentavelmente despreparados para a mentalidade, os rigores e as informações gerais dos últimos 60 anos ou mais. Mas primeiro, convencer a filha gritante de Hades de que eu não era o ceifador que estava ali para roubar suas almas. Bianca estava atualmente entrincheirada atrás de uma mesa na taverna, segurando firmemente um Nico animado enquanto me observava cautelosamente. Garoto, se você me deixar explicar, eu realmente fui enviado em nome do seu pai. Tento explicar mais uma vez quando um porta-guardanapo se cocheteia na minha cabeça. Besteira! Quem é você e que tipo de aberração é essa? Bianca disparou para mim, tentando encontrar algo para recarregar. Eu te disse que magia existe, Bianca. Igualzinho a Mitomagic, acrescentou Nico animado, sem compartilhar a apreensão da irmã com a situação. Olha, garoto, eu fiz isso como um favor para seu pai, mas se você continuar jogando coisas em mim, eu não serei responsabilizado pelo que acontecer depois. Rosno, chegando ao fim da minha paciência bem rápido. Eu sabia que tentar levá-los gentilmente ao mundo mitológico seria uma luta, mas Bianca está sendo obstinada. Infelizmente, fui forçado a manter essa conversa no estilo impasse mexicano, enquanto tentava resolver tudo. E salto no tempo. 5 horas depois, Bianca ainda estava me olhando por trás de sua mesa forte, enquanto Nico aceitou e seguiu em frente, e agora estava me ensinando a jogar Mitomagic. Chegamos ao ponto de explicar que sim, eu sou de fato um esqueleto e basicamente deixamos por isso mesmo. Adaptar-se a isso seria algo que aconteceria aos poucos, à medida que ela se
adaptasse ao mundo ao seu redor. Sinceramente, eu não a culparia pela crise existencial que ela provavelmente está enfrentando. O mundo ao seu redor está sendo destruído em pedacinhos enquanto, ao mesmo tempo, eventualmente, descobre que ela está no período completamente errado. Nico simplesmente seguiria em frente. Ele era jovem o suficiente para se recuperar e se adaptar muito mais rápido que a irmã. Provavelmente foi por isso que Bianca se juntou aos caçadores na linha do tempo anterior. Eles ofereciam uma sensação de estabilidade e estavam em uma posição semelhante à dos caçadores, que eram imortais até certo ponto. Então eles vinham de diferentes épocas e lugares. Bom, vou resolver isso no decorrer do processo. Talvez eu também possa criar um espaço para eles enquanto estiverem comigo. E salto no tempo. Ava foi uma verdadeira salva-vidas na manutenção da igreja enquanto eu estava fora, chegando até a criar uma aparência de organização na biblioteca sempre crescente. A oferta de pagar pelo trabalho foi rapidamente recusada, pois ela começou a fazer perguntas com um vigor que me surpreendeu, esclarecendo partes da busca por conhecimento e buscando uma melhor compreensão dos espíritos das máquinas. Uma nova notificação apareceu quando eu terminei de explicar e ela já tinha ido embora. Seguidor recrutado. Ava Herrera. É adorador da variante Zelota. Seguidor foi reconhecido como alguém que seguirá ativamente a vontade do Onicia. Ela tentará recrutar ativamente pessoas para a religião. Após recrutar tantos seguidores, ela se tornará redigida. Adoradores são capazes de evolução? E a classe Zelote? O que isso indica? Ela segue cegamente a igreja? Talvez eu tenha que revisar cuidadosamente o que vou dizer a ela no futuro. Definitivamente não queremos que ela tente matar hereges ou sacrificar pessoas em nome do Deus Máquina. Isso só traz má publicidade. Vamos ensinar a ela mecânica básica e depois começar uma campanha de doação de casacos ou algo assim. Isso deve ser seguro, certo? De qualquer forma, eu estava aqui principalmente para me atualizar sobre tudo o que aconteceu no intervalo de tempo em que os D'Angelo estavam em Vegas. Quase todos os registros eram idênticos aos da minha terra original. Com exceção de alguns produtos ou itens importantes, a maioria das figuras importantes da história permaneceu constante. Quando li os livros originais no meu universo, eles sugeriram que depois da Segunda Guerra Mundial os três grandes juraram não ter mais filhos. O voto, na verdade, aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, era um grande equívoco pensar que Hitler era filho de Hades, embora fosse meio engraçado imaginar um pintor vegetariano, lunático genocida como filho de Hades, isso não era viável. Além disso, eu estava tendo muita dificuldade em rastrear os filhos dos três grandes ao longo da história. Não havia realmente um propósito para isso, mas seria interessante ver o quanto eles afetam o mundo mortal. Winston Churchill era filho de Atena? Marilyn Monroe era filha de Afrodite? Como seus filhos alteraram o curso da história a ponto de jurarem, sem sucesso, nunca mais ter filhos? Claro que a suposta grande profecia pode ter sido uma força motriz, mas que parte de seu poder a tornou uma questão tão grande? Todos os três eram capazes de controlar grandes porções do que compõe o ambiente natural e as forças fundamentais que compõem uma grande parte do poder de Gaia. Será que é porque a base de sustentação do poder que eles são capazes de exercer é tão forte? De tempos em tempos, observo secretamente o acampamento e pelo que descobri, quase nenhum dos semideuses dentro do acampamento continuou a treinar seus poderes depois de chegarem ao acampamento. Eles tendem a fazer um uso mais passivo de seus poderes, usando-os apenas para tornar as coisas mais convenientes. É como se alguém pudesse usar a força, mas usasse esse poder milagroso apenas para pegar o controle remoto ou tirar Pringles da lata. Claro que houve algum treinamento de combate, mas foi mais um curso de autodefesa de fim de semana do que qualquer outra coisa. Tirando alguns dos temas obviamente gregos, este era claramente um acampamento de verão. Onde um pai pode largar o filho se não quiser lidar com ele durante o verão. Mas infelizmente naquele momento, era o único lugar seguro para os semideuses gregos. Os semideuses romanos, por outro lado, preparavam-se ativamente para a guerra em um formato padronizado, típico das legiões romanas. Serviam por vários anos em uma coorte, cada um cumpria sua pena e depois se aposentavam em Nova Roma. Honestamente, em comparação, o futuro dos gregos era bem sombrio em comparação aos romanos. Mas definitivamente me desviei da minha intenção original. A maioria dos filhos de Hades obtém seus poderes de qualquer coisa debaixo da terra. Isso muitas vezes se originou em ramos como necromancia, oxocinese, umbracinese, geocinese e ferrocinese. Ainda não vi um semideus na história que tivesse treinado a ponto de exibir todas essas habilidades, nem nenhuma figura histórica que as tivesse. Então acabei abandonando completamente essa busca e preferindo apenas ensiná-los. Ou melhor, eu fiz com que Toto fizesse isso. O cientista Deus Louco conseguiu chegar até aqui e ao mesmo tempo em que desenvolve um vício no meu Galagator BBQ, ele fica absolutamente fascinado por Nova. Estou constantemente tendo que impedi-lo de fugir com as cadeiras porque ele quer descobrir como Nova pode criar tais coisas. Então agora, às segundas, quartas e sextas-feiras, ele dá aulas particulares aos irmãos de Ângelo em troca de refeições gratuitas. O deus do cérebro emplumado sempre foi uma fonte de entretenimento, por ser tão distraído e desconectado. Sua descoberta do blues sempre serviu como fonte de diversão, já que ele frequentemente aparecia vestido como se tivesse saído dos anos 70. Nico e Bianca gostaram dele, o que me permitiu desviar meu foco para outros projetos. Ava se tornar uma seguidora da igreja começou a aumentar seriamente meu ganho de experiência em Tech Palade, então tive que me esforçar mais em necromancia. Depois de muita tentativa e erro, descobri acidentalmente como criar lixes menores, magos mortos-vivos ou, no meu caso, cryptex.
Eu precisava de um corpo que nascesse com mais mana do que o humano padrão ou, para colocar em termos leigos, a pessoa tinha que ter sido um mago em vida ou ter potencial para usar magia. Lixes menores eram um resultado de corpos com potencial mágico. Magos mortos-vivos eram criados a partir de antigos usuários de magia. Um Cryptek foi criado quando enviei um mago morto-vivo através da biofornalha. Embora eu estivesse em êxtase com a descoberta do método de criação, rapidamente me deparei com um problema gritante. Eram essencialmente cascas vazias. As bases para que eles fossem da Cryptek foram estabelecidas, mas não havia nenhum conhecimento disponível para ser trabalhado. Então eu literalmente os criava e os colocava na biblioteca de nova para ler e processar o material para que pudessem desenvolver conceitos de magia e manipular a estrutura. Da merda. Eu não podia simplesmente conectá-los ao cache de dados da Cryptek porque nem eu sabia o que havia neles. Pode ser algum babaca da Cryptek escondido ali sem o meu conhecimento. Não queria arriscar que algo tão perigoso escapasse, então preciso continuar vasculhando o conteúdo devagar. Mas estou divagando, esse período de autorreflexão na verdade me esclareceu sobre uma possível solução para aqueles malditos escorpiões. Salto no tempo, mundo gourmet, fiquei no topo de uma duna enquanto observava a areia atentamente. As semanas que passei viajando treinaram meus olhos para detectar as perturbações na areia quando um escorpião se preparava para cavar um túnel e me morder. Observei um monte de areia se formando enquanto algo se aproximava de mim, na esperança de capturar uma presa desavisada. Conforme a areia subia e a cauda pontiaguda avançava em minha direção, eu abria um portal e um espinho forte e leve saía e perfurava a cauda, jogando-a de volta na areia. O escorpião grita de dor e o buraco irregular faz com que rachaduras saiam da ferida. Sorrindo com os resultados, abro um portal maior acima do escorpião distraído e uma chuva de fortes pontas de luz é disparada, destruindo o enorme predador. A parte mais difícil dessa empreitada foram os geradores de luz forte e a instalação de uma quantidade suficiente deles em uma armadilha improvisada com lançador de estacas. Depois disso foi só fornecer energia e conectá-los aos sensores de movimento, e eu tinha uma armadilha portátil para escorpiões. Não foi tão difícil projetar e desenvolver, mas sim demorado. Com a tecnomancia, o estalar de dedos geralmente me dava um excelente resultado final. Mas sem ela, eu tinha que montar tudo à mão, o que consumia muito tempo. Ainda assim, o resultado final foi aceitável. E um banco de projetores de luz forte era muito mais fácil do que uma entidade robótica capaz de desconstruir e reconstruir matéria. E benefício desbloqueado. Pensando com portais raros, se a Aperture Science lhe ensinou alguma coisa, é que tudo pode ser resolvido pensando com portais. Adiciona um bônus de 10% a qualquer coisa relacionada a combate baseado em portais. Combate baseado em portais? Definitivamente posso trabalhar com isso. Os nutrientes do escorpião foram absorvidos pela terra, e a energia foi na mesma direção que eu estava viajando. Eu precisava estar perto, pois o que quer que estivesse atraindo todos os nutrientes da área estava aumentando sua velocidade de absorção à medida que eu me aproximava. Depois de horas caminhando, matando escorpiões e brincando de espião, finalmente avistei algo totalmente fora do comum. Um oásis. Mais importante ainda, não era uma miragem que se transformasse em realidade. Salto no tempo, finalmente chegando ao oásis, uma nova notificação apareceu na minha frente. Nova área descoberta. Oásis de nutrientes. Lendário. Ponto. Um ponto único no deserto para onde todos os nutrientes são desviados e absorvidos pela flora e fauna. Os ingredientes daqui possuem sabores mais intensos e propriedades especiais se tratados corretamente. Lindas flores desabrochavam e peixes brilhantes nadavam nas águas deste paraíso escondido. Cada item parecia mais tentador que o outro, antes que um aroma novo e muito mais forte invadisse meus sentidos. Seguindo meu nariz, finalmente cheguei a um lindo cacto roxo. A casca externa da planta estava coberta de frutos rosa vibrantes, do tamanho de um punho. Olhando mais de perto, pude ver tênues desenhos em forma de chamas espiralando ao redor do fruto. Paraíso no deserto e mítico, a peça central do Oasis. Nenhuma descrição adicional. Bem, supostamente é a atração principal, certo? Colho a fruta da planta e verifico se há espinhos, e mordo-a hesitantemente. E meu mundo explodiu em uma intensidade de sabor. Era como se eu fosse um homem moribundo rastejando pelo deserto e de repente fosse resgatado e presenteado com um banquete. Um banquete realizado no mais luxuoso dos palácios, com servos aguardando todas as minhas necessidades e desejos, enquanto eu era alimentado com uma enorme variedade de frutas e carnes exóticas. Um banquete que terminou comigo sendo eleito o novo governante deles, para que esse puro êxtase pudesse ser apreciado pela eternidade. Minhas células gourmet responderam a esse ataque repentino de sabor aquecendo, evoluindo e se dividindo enquanto eu as expunha à majestade do ingrediente diante de mim. Vantagem adicionada. E imunidade ao fogo mítico. Suas células gourmet evoluíram para permitir que você não apenas tolere as temperaturas mais altas, mas também as aprecie. Enquanto outros podem hesitar, você ainda defende os benefícios de um bom banho de lava e seus benefícios para a pele. Uau! O primeiro benefício direto da imunidade. Talvez seja preciso fazer mais testes, principalmente se eu for imune à lava. Eu realmente poderia foder a mente de algumas pessoas com uma vantagem dessas. Poxa, eu poderia cozinhar enquanto nado. Explorando o oásis, começo a examinar os vários ingredientes e catalogá-los. E salto no tempo.
Ponto de vista de Atena, acampamento meio-sangue? Sentei-me em silêncio, observando um dos caminhantes em uma colina próxima, enquanto ele caminhava penosamente em patrulha. Foi uma tarefa que, pela primeira vez na minha memória, me fez passar um tempo com todos os meus filhos no acampamento enquanto observávamos a monstruosidade metálica. Embora a maioria dos meus cálculos e especulações fossem guardados para mim, uma pequena parte de mim sentia orgulho ao ser atraído para as conversas e hipóteses que eram lançadas de um lado para o outro. Zeus praticamente exigiu que eu investigasse esse assunto minuciosamente, então aqui estou eu executando meus testes. Olhando mais de perto, foi alarmante notar como as magias das fúrias estavam integradas às máquinas. Como teste, explode um deles há algumas semanas, apenas para que a fúria aprisionada explodisse em pó junto com sua prisão mecânica. A monstruosidade mecânica retornou recentemente totalmente intacta e continuou a patrulhar os arredores do acampamento como se nada tivesse acontecido. De alguma forma, esse suposto matador conseguiu alterar as fúrias e as máquinas a ponto de se tornarem uma só entidade. Um monstro totalmente novo em certo sentido. Mas os indivíduos conhecidos como fúrias tecnicamente não existiam mais. Se isso pudesse ser desfeito, seria somente a mando de quem os fez assim. Este matador era um indivíduo fascinante. O nível de intelecto necessário para atingir essa fusão perfeita de monstro e máquina exigiu tanto um conhecimento profundo de tecnologia centenas, se não milhares de anos além do que nosso mundo era capaz, quanto magia, possivelmente da escola de artifício. Seja qual for o caso, ele certamente foi um homem que chamou minha atenção. Annabeth, minha caçula atualmente no acampamento, estava trabalhando em um algoritmo de tradução binária enquanto seu irmão mais velho, Matthew, tirava fotos com uma lente telescópica. Eles descobriram o que parecia ser uma linguagem binária avançada gravada em certos lugares da máquina. Cada peça traduzida revelou vários trechos de escrituras abençoando a máquina, contando histórias de antigas vitórias e perdas, e acredito que o caminho da máquina foi assim formulado. A natureza religiosa desses textos me levou a uma busca incessante por igrejas dedicadas à máquina, mas não encontrei quase nada. A única informação que consegui descobrir estava relacionada ao primeiro Manufactorum do Mechanicus, uma espécie de igreja que surgiu em Detroit nos últimos meses. Um estudante da universidade local escreveu uma tese sobre a religião, tanto em seus prós quanto em seus contras, endossando-a por seu pensamento inovador e comentando sobre como a religião parece estar tentando desenvolver novas escrituras derivadas de ensinamentos mais antigos. Quem poderia dizer quais eram esses ensinamentos mais antigos, mas a tese continha informações suficientes para manter minha curiosidade. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi, já fazia quase 2 anos que eu estava consciente desse universo, e só agora consegui encontrar meu caminho para o Olimpo. Usando meu disfarce humano, considerei tentar entrar pela base do Empire State Building, mas desisti da ideia quase imediatamente. Após alguma observação, o segurança do elevador agiu como uma espécie de segurança de um clube de elite, frequentemente recusando qualquer entidade por qualquer motivo. Roubar o cartão de acesso necessário pode ser divertido, mas eu não estava com vontade de passar por esse incômodo, então só me restou uma opção. Nova desapareceu em um campo aberto ao lado de uma fonte, permitindo-me sair para a casa dos deuses. Esta cidade, montanha flutuante no céu, era o epítome da cultura grega em seu auge. Enormes estátuas de mármore espalhavam-se pelas ruas extensas, enquanto os vendedores vendiam suas mercadorias aos transeuntes. Elas variavam de comida a armas e dispositivos de inspiração grega enquanto eu caminhava pelo mercado. Comprei um saco de maçãs douradas falsas e as mastiguei enquanto realizava minha tarefa do dia. Eu estava tentando me valer da rede de suprimentos daqui. Eu sabia que a Hermes tinha algum tipo de negócio de entrega, mas como se comprava lá? Era como a Amazon. Seres mitológicos tinham uma internet própria para seus mundos? Eu suspeitava fortemente que sim, a questão é, o que eles usavam como interface? Depois de 1 hora e meia vagando, finalmente comprei o que parecia um clipe de metal que, ao ser apertado, se desdobrava em uma placa de bronze. Era um dispositivo bastante interessante. Projetado com semideuses em mente, você podia prendê-lo a uma superfície plana e usá-la como interface, ou usar o formato de um tablet como interface. Comprei um modelo chamado Aether Quarta e recebi um tutorial rápido da ninfa corada atrás do balcão. A Hermes realmente tinha um aplicativo para pedir coisas, mas compará-lo com a Amazon era como comparar a noite e o dia. Costuma-se dizer que a Amazon tem tudo, mas a Hermes Express tem tudo isso e muito mais. Se o item em questão não estivesse disponível e você tivesse dinheiro, eles encontrariam e recuperariam qualquer coisa que você pudesse desejar. Infelizmente, dracma era o pagamento necessário para facilitar essas transações. Não era algo que eu possuísse em grandes quantidades, mas consegui o suficiente na taverna para adquirir alguns dos materiais que eu desejava. Sentado em um pequeno café e pedindo um café e um sanduíche, começo a folhear o tablet enquanto estudo tudo que o Olimpo pode ter a me oferecer. Aproveitei a oportunidade para apreciar os templos ao redor. Supostamente, cada deus tinha um templo ali, mas entre as centenas de deuses, 12 templos enormes se destacavam dos demais. Entre eles, muitos templos, mansões e edifícios de luxo se espalham por todo o espaço disponível. Ao redor, encontram-se vastos jardins e fontes da arquitetura grega e da vida cotidiana das pessoas. Não é exatamente a minha praia, mas cada um tem a sua. Meu pedido veio logo depois, enquanto eu continuava observando os gregos em seu habitat natural. Mordi meu sanduíche e mastiguei pensativamente, distraído com o papel de cortesia sobre a mesa. Era uma mistura estranha de inglês e latim que me deu dor de cabeça só de tentar decifrá-lo. A foto da capa parecia quase uma foto de tabloide.
O que mais me chamou a atenção foi a imagem de Thalia na capa e a imagem parcial de Zeus com uma mulher desconhecida. Embora eu não conseguisse ler exatamente o que estava escrito na página, a imagem dizia tudo, anunciando oficialmente a infidelidade de Zeus ao mundo. Quem publicou isso deve ter coragem de aço, considerando que é muito provável que Hera saiba onde eles moram. Aproveitando minha vergonha, uma voz interrompe meus pensamentos, fazendo-me olhar para cima. Observar, Hera, rainha do Olimpo, deus do casamento e da família. Nível, Deus. Pensamentos, desprezado, furioso, envergonhado. Olhando para a expressão estrondosa de Hera, termino de mastigar meu sanduíche e o engulo antes de responder. Não muito. Não consigo ler nada dessa língua estranha que vocês, gregos, usam no lugar do inglês e do latim. Observando sua sobrancelha perfeitamente esculpida subir até a linha do cabelo, enquanto a descrença se instala em seu rosto, aproveito sua surpresa. Francamente, me dá dor de cabeça, mas reconheci Thalia da foto. Uma garota decente, mas o babaca barbudo e a mulher continuam um mistério para mim. A outra sobrancelha dela sobe até a linha do cabelo diante do meu tratamento indiferente ao rei dos deuses. Tão ousado. E se eu te dissesse que o idiota barbudo é o rei do Olimpo? Ela perguntou, com um toque de diversão sobrepondo-se à raiva. Então minha escolha de adjetivo ficaria significativamente mais forte, Lady Hera. Possuo um vocabulário extenso sobre o assunto. Respondo, encontrando seu olhar investigativo com um sorriso. Ela me observa em busca de qualquer sinal de mudança na minha expressão antes de estender a mão. Acho que não conhecemos o senhor. Ela começa curiosamente. Tavi Barney, senhora. É um prazer conhecê-la. Digo, apertando sua mão e observando-a sentar-se à minha mesa. É um prazer, senhor Barney. Diga-me, como um homem como o senhor conhece uma filha de Zeus? Ela disse enquanto eu começava a conversar com a deusa. Tártaro. Ponto de vista de Cronos. Fascinante. Eu havia procurado por muito tempo maneiras possíveis de obter vantagem sobre meus filhos bastardos. E uma nova variável apareceu, veio dançando e chutou o Olimpo para acordá-lo. Um dos meus servos me alertou sobre o acidente das fúrias e chamou minha atenção para outras variáveis que estavam mudando rapidamente. A grande profecia. Um ponto no futuro próximo que eu poderia manipular em meu benefício foi arrancado de sua tapeçaria quando o destino perdeu o controle sobre muitos eventos relevantes. As fúrias, circunstância infeliz, involuntariamente impediram muitos dos monstros mais fracos que mantinham alguma aparência de inteligência de se juntarem à minha causa. Eu vi Atena conduzir seus testes. E a alteração de um monstro em uma nova fera não seria um bom presságio se meus oponentes tivessem uma força regeneradora para se opor ao meu retorno. Matador, um aliado útil se eu conseguisse tê-lo ao meu lado. A questão é, o que o motiva? Embora eu tivesse ideias e possíveis dicas sobre sua identidade, não consegui descobrir nada concreto dos meus muitos ouvidos e olhos dentro e fora do Olimpo. Mas eu tinha informações suficientes para sentir sua energia. Um caçador de demônios carregava uma certa assinatura, que refletia seus feitos incríveis. Muitas vezes tendo um leve tom demoníaco quando suas mãos estavam encharcadas com sangue demoníaco suficiente. A partir daí foi bastante simples entrar nos sonhos deles e fornecer contexto ou ideias. Eu conseguia até conversar com eles enquanto dormiam. Mas isso veio com uma ressalva. Semideuses e alguns mortais com visão clara podiam vagar por diferentes lugares e épocas na terra de Hipnos, tanto para obter insights quanto para que vários imortais conversassem com eles. Mas esta caçadora não dormiu. De jeito nenhum. Que tipo de ser faz isso? Até deuses e titãs precisam sonhar, caramba, seres primordiais sonham. Claro que não era um estado de sono completo, mas ainda sonhávamos. Eu precisava encontrar outra maneira de controlá-lo, mas minhas opções eram um tanto limitadas, como pedaços de carne em um buraco. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi, Hera provou ser uma excelente conversadora enquanto abordávamos uma variedade de tópicos, desde o semideus moderno até os hábitos de vários deuses e deusas. Realmente um tesouro de informações, mas tive a impressão de que os outros tinham medo de abordá-la. Muitos olhares estranhos foram lançados em nossa direção enquanto a conversa prosseguia. Honestamente, tive a impressão de que ela só queria alguém para conversar. Hera sempre me pareceu uma espécie de solitária entre os deuses, e seu casamento com Zeus não ajudava em nada. Afinal, ninguém queria se aproximar demais da esposa. Zeus, sendo o bastardo paranoico e mesquinho que é, te castigaria sem pensar duas vezes se achasse que você estava se aproximando demais da rainha dele. Depois de nos despedirmos, retornei para Nova e voei através do tempo e do espaço. Agora que tenho acesso à cadeia de suprimentos da Olympus, posso continuar alguns dos meus outros experimentos. Uma árvore bonsai de bronze celestial definitivamente me economizaria tempo e dinheiro em termos de um componente para matar monstros. Além disso, serviria como um truque bacana para confundir os mortais. Imagine trocar várias peças de metal pelo bronze. Você poderia literalmente substituir uma parte do piso de um corredor e um mortal mergulharia direto nele graças às suas propriedades. Seria uma atitude um pouco idiota, mas estou apenas dizendo que o potencial está lá. Mudando de assunto, finalmente consegui progredir em meus experimentos com monstros para necromancia. Minha modificação estava progredindo lentamente até que um dia, em pura frustração, lancei um cão do inferno parcialmente modificado pela frente de uma fornalha biológica. Poucos minutos depois, uma nova criatura emergiu do processo de conversão. Cão Necron raro. Um cão Necron é uma fera com estrutura semelhante à de um guerreiro Necron. Principalmente um caçador solitário. Ele caça em matilhas para aumentar suas chances de sobrevivência e abater suas presas com eficiência. Um procedimento tão elegante é melhor do que todos os enxertos metálicos que eu estava tentando antes.
Basta lançar o monstro de sua escolha e pronto. A alma é colhida e o ser original é substituído por um corpo de necroderme sob meu controle. Quer dizer, eu literalmente só precisava capturar alguns cães do inferno por semana e meus exércitos de mortos-vivos seriam capazes de dominar a maioria das coisas que fossem lançadas contra mim. A próxima etapa foi uma possível brecha para ter meu corpo de volta. O desafio dizia que eu tinha que manter minhas energias de luz e escuridão em equilíbrio, então, tecnicamente, se eu treinasse elementos como água e fogo, o desafio seria considerado completo? E salto no tempo. Aparentemente não. Afinidade luz, Yang Max. Afinidade escuro, Yin Max. Foram necessários 4 meses inteiros só para descobrir como manipular e treinar essas energias. Mergulhando nos conceitos básicos dessas energias primordiais, desenvolvi exatamente todas as técnicas e treinei até que elas atingissem o nível máximo. Eu só queria relaxar um pouco. Que saudade de dormir, porra! Odeio esse maldito estado de inquietação em que estou. Claro que adoro poder continuar funcionando por longos períodos, mas até as máquinas precisam desligar de vez em quando. Nesse ritmo eu ficaria preso assim até meu próximo mundo. Bem, você ficará preso assim até o seu próximo mundo, manequim. E esse é o desafio. Não faça buracos na minha lógica, Iris. Minha festa de piedade acabou quando novas notificações apareceram diante dos meus olhos. Por atingir a afinidade máxima em todos os elementos básicos, novas vantagens foram desbloqueadas. Bolas de busca da verdade, 100. As esferas da busca da verdade são orbes de mana negro maleável, capazes de alterar sua forma e características de diversas maneiras. Embora tenham apenas o tamanho de um punho, cada uma delas esconde o poder de destruir uma floresta inteira. Criação de todas as coisas, 100. Por meio de uma compreensão científica do universo e da capacidade de manipular algumas de suas energias básicas, você é capaz de criar algo do nada com o conhecimento científico correto e o mana apropriado fornecido. Bolas de busca da verdade. Para ser sincero, esqueci que tinha isso. Bem, eu tinha a habilidade de matar um bom número de deuses de uma só vez, se chegasse a hora. Mas criação de todas as coisas? Essa é uma novidade para mim. Quanto às habilidades elementalistas, eu sempre precisei recorrer a uma fonte para minhas habilidades. Da umidade do ar à pedra da terra, eu precisava de algum tipo de base para trabalhar, mas agora, estendendo minha mão, uma semente se uniu à existência, germinou e cresceu até que eu estava segurando uma pequena árvore. Isso significava que eu poderia começar a explorar outros elementos se quisesse? Acho que consegui manipulação nuclear em algum momento. Posso começar a trabalhar com isso? De qualquer forma, eu tinha algo novo para experimentar. Coloquei a muda no campo que eu estava usando para praticar e suas raízes brotaram no chão e cresceram até se tornar uma árvore alta que balançava suavemente ao vento. Estou feliz por ter encontrado esse campo abandonado para praticar minhas energias. Isso realmente colocou tudo em perspectiva, pois eu estava relaxando aqui por um tempo. Mesmo treinando minhas energias, era muito tranquilo. O mundo realmente não importava no grande esquema das coisas, mas como uma fonte de beleza e um lugar de paz, provavelmente valia mais do que todo o ouro do universo. Refletindo sobre isso, as várias energias que treinei antes foram todas feitas em ambientes urbanos superdensos, onde o mundo estava se extinguindo e pedaços de poluição tentavam superá-lo. Embora houvesse poluição aqui, não era tão grave a ponto de eu ter que me preocupar em implantar o projeto Amanhecer Zero. De qualquer forma, isso seria um exagero. Não, eu só tive que trabalhar um pouco nisso. E salto no tempo. E Delhi, Índia, colocando mais uma árvore aquática ao longo de um rio que corre perto da cidade extensa, endireito-me e olho para trás, para o meu trabalho duro. A árvore da poluição lendário. Decompõe materiais nocivos presentes no ar e na terra. Em seguida, os reprocessa em nutrientes e minerais para o solo circundante. Eu finalmente dei o salto para que minhas árvores não apenas sobrevivessem, mas prosperassem. Elas agora podiam se reproduzir sozinhas com sucesso, sem que eu simplesmente criasse uma nova. Delhi tinha um dos maiores problemas de poluição do mundo, o que proporcionou o campo de testes perfeito para este projeto. Este rio em particular nem tinha fundo visível antes de eu plantar as árvores, e embora ainda não fosse possível ver o fundo, o rio estava definitivamente mais limpo. Uma pequena parte do rio havia sido plantada, o que não resultou em muito progresso até o momento, mas consegui usar o medidor de ar básico para notar uma ligeira redução no valor de partículas no ar. Quanto à água, onde o fundo antes estava coberto de lixo e entulho de construção, esses materiais agora estavam se decompondo neste trecho do rio. Um observador externo pode achar estranho como um pequeno trecho de rio está misteriosamente limpo, mas depois de alguns anos, isso não importa. Se fossem deixados como estavam, esse pequeno aglomerado de árvores cresceria e viraria um bosque, capaz de filtrar as toxinas mais agressivas e decompor as substâncias mais resistentes. Olhando através do rio, vislumbrei uma mulher de pele verde enquanto ela serpenteava entre as árvores na margem, pisando delicadamente nas raízes. Araniani, deusa hindu das florestas e dos animais que vivem nelas. Nível, Deus. Pensamentos, esperança. Ela apareceu depois que plantei a 10ª árvore, acrescentando sua própria bênção divina ao sulco que se desenvolvia lentamente. Espero que o fato de ela servir como guardiã desse pequeno projeto faça com que ele dure por bastante tempo. Ao plantar mais uma árvore, senti um alerta de nova quando ela me notificou sobre entidades entrando na taverna. Limpando as mãos, abro um portal e entro na taverna. Meu bom humor anterior evaporou em um instante quando coloquei os olhos em uma certa deusa que havia conseguido entrar na minha lista negra. Descobri suas magias divinas tatuadas na parte de trás do meu crânio e tive que pedir um favor a Hecate para removê-las. Ser que congelou diante do olhar matador dirigido a ela. Benefício ativado. Apex, a casa do papai? Fúria da tempestade? Forma de combate psionico.
Ponto de vista de Serke. Era difícil não notar a fúria crua dirigida a mim, pois eu tentava me misturar aos outros deuses egípcios quando eles vinham para uma refeição. Essa esperança foi rapidamente frustrada quando coloquei os olhos no dono da taverna. Sua personalidade normalmente jovial foi substituída pela de um ser de fúria sem limites. Um raio brilhou no chão quando ele finalmente se dirigiu a mim. Serke, que gentileza sua passar por aqui. Eu queria te perguntar sobre uma magia peculiar que você colocou em mim. Importa-se de explicar por quê? Ele rosnou. Um ser etéreo se uniu atrás dele, estalando os nós dos dedos. 2 olhos brilhantes e semicerrados brilhavam sob o capuz que cobria sua cabeça, seus dentes afiados à mostra em um rosnado. Ah, quase me esqueci disso. O quê? Achei que você apreciaria o desafio. Comecei a dizer, recuperando um pouco da confiança, antes que o chão se abrisse sob meus pés e o punho enorme da entidade me golpeasse como o jogo extremo de bater na toupeira. O portal se fechou atrás de mim e eu rapidamente percebi a dificuldade que eu tinha para respirar. Tentei prender a respiração, mas senti meus pulmões explodirem violentamente. Olhando ao redor para a superfície cinzenta e empoeirada onde havia pousado, tentei determinar onde estava enquanto sentia meus poderes tentando me levar em direção ao céu, me levando a procurar a fonte da perturbação, lutando contra a sensação do sangue fervendo em minhas veias. Minha mente parou quando olhei para cima e vi a vasta extensão da terra flutuando acima, meus poderes tentando retornar ao seu ponto de origem. Observando o gelo se formar nas pontas dos meus dedos e subir pelos meus braços, sou forçado a escapar para o Du enquanto luto para reparar meu corpo. De ponto de vista de Tavi, a sala ficou exposta ao vácuo do espaço por um instante antes de eu fechar o portal. Todos na sala ficaram em silêncio absoluto enquanto eu me virava e lançava um olhar furioso para os outros moradores da taverna. Alguém quer declarar alguma magia desconhecida que irá me monitorar, colocar em perigo ou me prejudicar de maneiras extremamente perigosas e imprevistas? Ameaço, recebendo rápidas cabeças balançando de todos na sala. Ótimo. Que fique claro que a deusa conhecida como Serke não é mais bem-vinda na taverna Tardis. E se alguém tentar copiar o exemplo dela, farei com que essa última demonstração pareça um tapinha de amor em comparação com o que acontecerá com o perpetrador, afirmo, recebendo um murmúrio de confirmação por toda a sala. O egípcio olhou para mim nervosamente enquanto o resto da taverna me observava com uma mistura de choque e horror. Não dava para culpá-los, eu meio que afastei, uma deusa com pensamento. Mas eu a peguei desprevenida, então é hora de aproveitar minha vantagem. Relaxem, pessoal. Não tenho problema em servir um cliente, passar pequenas informações, alimentá-lo, relaxar com ele ou fazer uma série de outros serviços. Foi por isso que abri uma taverna que atende ao sobrenatural, minha forma retornando ao seu estado esquelético de barman. Todos precisam se lembrar de que eu tenho certos limites, e cruzar esses limites resultará em torná-lo o inimigo mais perigoso do cosmos e em sua remoção permanente da taverna, afirmo, atraindo lentos acenos de compreensão de todos na taverna e alguns olhares furtivos dos outros. Girando nos calcanhares, vou até o forno, tiro um atum de chifres longos e o coloco em um prato. Andando por todo o balcão, coloquei-o diante de Seridwen. A deusa galesa da sabedoria me lançou um olhar cansado por um instante antes que o aroma da comida chamasse e ela comece com gosto. A taverna gradualmente voltou ao normal, à medida que as diversas entidades se acomodavam. Bater o pé foi uma tarefa infeliz, mas precisava ser feita. Os deuses me acharam fascinante e eventualmente começariam a tentar testar minha coragem. Virando-me, um pequeno sorriso de satisfação surgiu em meu rosto. Cave Johnson morra de inveja. Pensando com portais? Chegue ao meu nível. E salto no tempo. Depois da discussão com a deusa escorpião, decidi que precisava de umas férias curtas. Muitos dos meus projetos chegaram ao fim, deixando-me um tanto indeciso, então imaginei que não haveria melhor momento para fazê-los. Então decidi explorar um pouco a Europa. Sinceramente, não sei o que me levou a fazer isso, mas decidi ir a pé. Talvez eu tenha feito isso para me afastar de tudo, e viajar em Nova não seria exatamente fugir. Então aqui estava eu sentado em um trem noturno partindo para Edimburgo. Passei o dia em uma taverna dos anões escondida nas profundezas de Londres. Pat, o duende, recomendou, então resolvi experimentar. O que eu não esperava e que provavelmente ficou bem óbvio em retrospectiva, foi a intensidade da bebida deles. Uma única cerveja foi o suficiente para me derrubar, mas mamãe não criou nenhum desistente. Festejar até tarde da noite me deixou com a maior das ressacas enquanto eu reservava discretamente minhas passagens para a próxima cidade. Acenando para Burbock, o dono do estabelecimento, cambaleei em direção à estação. Pelo menos acho que o nome dele era Burbock. As coisas ficaram um pouco nebulosas quando chegamos naquele quarto barril. De qualquer forma, eu estava totalmente pronto para desabar no meu beliche quando comprei minha passagem. Lembro-me de estar grato pela presença da névoa enquanto tropeçava no processo de compra do ingresso, porque tenho certeza de que meu disfarce falhou uma ou duas vezes. Francamente, eu tinha me esquecido completamente disso desde que cheguei a esse mundo, e foi só quando Hecate me informou que senti vontade de bater a cabeça na parede. A névoa era essencialmente um véu que ocultava o mundo sobrenatural dos olhos dos mortais. Isso permitia que entidades sobrenaturais vagassem por aí sem causar caças bruxas e assustar os mortais. De vez em quando, um mortal capaz de enxergar através da névoa, ou um mortal com visão clara, como são chamados, avistava alguém, mas a maioria deles aprendeu, em poucos anos, a simplesmente cuidar da própria vida. Às vezes, se o sobrenatural fosse muito descarado em suas travessuras, até mesmo mortais comuns os notavam. Afastando esses pensamentos excessivamente complicados da minha mente, tranco a porta e desabo no meu beliche, na esperança de dormir para me recuperar da minha fuga induzida pelo álcool.
E salto no tempo. É evento de sorte acionado. Acordei com um som de gritos e de ressaca. Saio da cama e gemo enquanto o quarto se acalma. A primeira coisa que notei foi que o trem estava parado, ouvindo algo se aproximando pelo corredor, algo grande se arrastando atrás dele. No entanto, minha atenção foi imediatamente desviada quando um braço atravessou a janela atrás de mim e envolveu meu pescoço, tentando me arrastar para fora. Pego de surpresa, saio correndo do carro e vejo presas afiadas em um rosto vagamente humanoide. Seu rosnado mudou para uma expressão de surpresa quando meu crânio de metal foi exposto ao luar. Um esqueleto, disse ele surpreso antes que os ossos da minha mão se estendessem e rasgassem sua garganta. Um lixo, seu babaca inculto. Rosno enquanto ele tem espasmos, sua garganta cicatrizando lentamente enquanto ele luta para respirar. Observar, licantropo. Nível 393. Pensamentos, fúria, confusão. Droga, eu só queria férias. Rapidamente procurei em meu inventário por algo prateado para acabar com esse cachorro. Como é possível que em nenhum momento nos últimos 100 anos eu tenha pegado algo prateado? Eu realmente não lutei contra lobisomens durante todo esse tempo? Desistindo, acendo minha mão com energia sagrada e arranco o resto da cabeça dele, limpando o sangue da minha mão e fazendo meus ossos voltarem ao normal. Observo a queimadura irregular deixada pelo clarão de energia sagrada, absorvendo sua alma e me transformando de volta à minha forma humana. Pulo de volta pela janela e abro a porta. Passando por cima das marcas de sangue, tento seguir em direção ao compartimento principal do trem, com o cheiro de ferro fazendo minha cabeça latejar enquanto tento aliviar a ressaca. Pego alguns escaravelhos Canoptec do meu inventário e os envio pelo corredor na direção em que o sangue foi. Irritado com essa maldita ressaca, tiro um bastão de pureza do meu casaco e acendo com um estalar de dedos. À medida que a fumaça é absorvida pelo meu corpo e retira os restos de álcool a cada expiração, começo a pensar nas possibilidades por trás disso. O único lobisomem possível neste universo, ou pelo menos o único que me vem à mente, é Licaão. Isso não significa que esses lobos não sejam de uma área diferente ou do Parthenon, mas conhecendo a minha sorte não era muito provável. Descendo o trem, abro uma porta e dou de cara com um condutor assustado com uma chave inglesa na mão. Esse senhor, não é permitido fumar nesta área. Ele disse sem entusiasmo, sua mão tremendo levemente enquanto ele apertava a chave inglesa ensanguentada. Droga, desculpe por isso. Eu digo, apagando e jogando no escuro, seu propósito cumprido. Talvez seja melhor bancar o idiota para que essas pessoas não tentem uma caça às bruxas mais tarde. Infelizmente, as pessoas fariam muitas perguntas se eu começasse a sacar armas e lâminas do nada. E eu não precisava lidar com a lei além de toda aquela besteira que estava acontecendo lá fora. O condutor relaxou um pouco antes de notar as pontas ensanguentadas das minhas mangas. Você está bem? Ele perguntou, apontando para meus braços. É, o sangue não é meu. Peguei um daqueles merdinhas depois que me tiraram do quarto. Respondo distraidamente enquanto avalio o que ou quem estava naquele carro. Várias pessoas de diferentes idades estavam aglomeradas neste carro, com os olhos arregalados de medo. Muitas delas estavam feridas e caídas em vários assentos e partes do chão. Por que o trem está parado? Pergunto, voltando minha atenção novamente para o condutor, fazendo com que ele recupere a atenção imediatamente. Achamos que atingimos algum tipo de animal, mas o dano parece ser maior. Enviamos pessoas para consertar o problema, mas não demorou muito para percebermos que aqueles animais estavam nos atacando. Ele me informou sério. Alguém consegue dirigir o trem se conseguirmos fazê-lo funcionar novamente? Que tal pedir ajuda? Questiono, recebendo um aceno negativo de sua cabeça. Os condutores são os olhos do trem quando as coisas dão errado. Não conseguimos exatamente dirigir o trem. Quanto a pedir ajuda, essas coisas parecem ter quebrado a antena, explicou ele, me fazendo xingar baixinho. Droga. Certo, tem alguém aqui capaz de consertar o trem? Pergunto, elevando a voz para os outros com minha mente processando a 1000 por hora. 2 universitários levantam as mãos e um senhor mais velho levanta a mão. Uau, um número razoável de pessoas, mas podem ser apenas estudantes ou engenheiros automotivos. Tudo bem, aqui está o que podemos fazer. Vou levar vocês 4 para frente para descobrir o que está errado. Enquanto isso acontece, vou interferir até que vocês consigam descobrir o que está errado. Começo antes que alguém me interrompa. De jeito nenhum. É muito mais seguro aqui dentro. Além disso, quem é você para nos dar ordens? Um homem corpulento começa a vociferar. Mas ele foi interrompido quando um braço peludo e cheio de garras atravessou uma escotilha de emergência no teto e avançou em direção ao condutor. Agarra o condutor pelo pescoço e troco de lugar, interceptando o lobo que cai com um poderoso uppercut. Seus dentes se quebram com a força do golpe. Rapidamente mudo a pegada e jogo o lobo no chão. Tateando perto da porta enquanto seguro o animal que se debate, minha mão agarra o cabo de um extintor de incêndio. Arranco-o da parede, agarro-o com as 2 mãos e o jogo na cabeça dele. O recipiente de aço bate em sua cabeça, mas não faz nada para deter a fera enquanto ela me ataca. Golpeando-o novamente com meu punho, larguei o extintor e percebi que metais normais não funcionariam nele. Ei, pega! Gritou um dos alunos, jogando uma pulseira brilhante em minha direção. Pego-o e enrolo a corrente em volta do meu punho. Glória ao Nicia! Eu rugi, atingindo o lobo enquanto sua carne queimava e chamuscava. Meus punhos brilharam com energia sagrada, e meu golpe final estilhaçou seu crânio em uma pilha de sangue. O carro inteiro estava silencioso, o único som era minha respiração pesada. Examino rapidamente a pulseira de corrente enrolada em meu punho. Observar, corrente de prata rara. Uma corrente de prata simples que provou o sangue de um licantropo. Embora não haja nada de especial nesta pulseira, o fato de ela ter matado um lobisomem é bastante notável. Bem, isso não é de dar arrepios? O que a fez pensar que prata era a resposta, senhorita? Pergunto, devolvendo a corrente para a jovem, que ficou um pouco verde ao ver o monstro no chão.
Bem, uma bala de prata é a forma mais comum de matar um lobisomem nos filmes, então pensei que qualquer coisa de prata pudesse funcionar, considerando as circunstâncias. Ela respondeu, aceitando cuidadosamente a pulseira ensanguentada. Então, voltando à conversa, há alguma objeção? Pergunto com um sorriso para o homem chocado que estava protestando antes. E salto no tempo. Depois de resolver todas as disputas sobre o plano, eu e as pessoas que levantaram as mãos seguimos pelo lado de fora do trem. Pegamos lanternas e ferramentas de um dos compartimentos de engenharia e nos encontramos examinando o motor principal. De alguma forma, as linhas de combustível foram destruídas, forçando o desligamento de emergência das linhas e nos deixando presos. Então, o que foi aquele gritinho de guerra lá no final, grandalhão? Perguntou o senhor mais velho, com um brilho de travessura nos olhos enquanto começávamos a consertar a linha. Desculpe, força do hábito. Respondo, um pouco envergonhada por ele ter tocado no assunto. Afinal, o que é um Onicia? Ele perguntou, prendendo um pedaço de linha de volta em um estojo protetor. O Onicia é o deus da minha religião. Sou um seguidor do Deus Máquina em minha própria busca por conhecimento. Respondo, observando a escuridão ao redor. Eu não pretendia conversar com ninguém nesta viagem, mas também não pretendia lidar com lobisomens, mas ouça que sim. Ah, você é um desses caras religiosos? Ele respondeu com um toque de ceticismo em seu tom. Sim e não. O Deus Máquina é mais como um ideal pelo qual lutamos. Nós apenas catalogamos e organizamos o conhecimento e as descobertas da humanidade. Cabe às pessoas decidir como usar o conhecimento que lhes foi concedido. Respondo, enquanto ele terminava de fechar um painel. Bem, seja qual for o caso, estamos prontos para começar. Ele resmungou, limpando as mãos. Todos congelaram quando um uivo ecoou por toda a área. Mais e mais uivos se juntaram ao primeiro, até que o barulho era irritante aos ouvidos. Acabem com isso e entrem no trem. Ordenei, fazendo com que um dos alunos protestasse. Mas, senhor, quem vai dirigir o trem? Pode até estar funcionando, mas ainda estamos sem maquinistas, protestou ela enquanto eu os apressava. Não se preocupe, eu consigo imaginar os próximos passos daqui. Seja lá o que você ouvir, não abra a maldita porta até chegarmos à estação, digo, erguendo-os um por um até o carro. Droga, cara, isso é suicídio. Eu entendo que você é um velho durão, mas seu Deus não vai te proteger dessas abominações. O homem mais velho protestou enquanto eu o colocava no trem. Enquanto a máquina que Deus fornece, prefiro confiar nos meus próprios meios, amigo. Retruco com um sorriso. Ele hesita por um momento, antes de xingar alto e bater a porta, e eu ouço o barulho da fechadura se fechando. Correndo em direção à locomotiva, sombras se esgueiravam pela borda do meu campo de visão enquanto a matilha circulava em busca de uma abertura. Um clarão de luz verde claro à minha direita me informa que os escaravelhos tiraram a vida de um dos lobos. Chegando ao motor, tiro meu sensor de dentro do casaco e o acendo com um rápido estalar de dedos. Embora eu preferisse meus próprios métodos, precisava de um par extra de mãos para me ajudar. Então comecei a cantar. Ó poderoso espírito da máquina. Um lobo surgiu da escuridão e o sensor se iluminou com poder divino e quebrou as costelas do animal. Peço-te que despertes e comeces a tua nobre tarefa. Pego um nanopico do meu inventário e o abençoo enquanto mais lobisomens emergem, iluminados pela luz sagrada. Embora você esteja destruído e queimado, seu trabalho ainda não terminou. Batendo o prego na lateral do motor, dei um tapa em um lobo que chegou perto demais. Muitos dos perdidos você carregou, mas muitos ainda clamam por absolvição. Um homem lupino maior que os demais emergiu da floresta, com os lábios curvados em um rosnado. Licaon, o primeiro licantropo. Nível 603. Pensamentos. Bravo porque você arruinou a caçada dele. Você foi abençoado antes e será abençoado novamente. Seus subordinados taparam os ouvidos com dor enquanto minhas palavras, imbuídas de energia sagrada, atingiam seus tímpanos como martelos em uma bigorna. Começo a cantar mais rápido. Em aço você dorme e em aço você despertará novamente. Agradeça ao Deus Máquina, em cujo santo nome você protegerá muitos viajantes como sua tarefa. Chicoteando o sensor, ele se enrola no pescoço do lobo mais próximo, cortando e queimando sua pele. E como sua voz, eu lhe dou as boas-vindas de volta ao serviço como seu motor mais poderoso. Essa foi a gota d'água quando o próprio Licaon investiu contra mim, e a ladainha final saiu dos meus lábios. Desperte o espírito da máquina. Responda ao chamado do Onicia. Benefício ativado. Despertar o espírito da máquina? O trem rugiu e ganhou vida quando prendi os dentes de Licaon na corrente do sensor. Enrolando-o em volta da cabeça e do pescoço dele, puxo-o rapidamente pela corrente enquanto volto para a sala de máquinas, pendurando o homem-lobo para fora enquanto começo a acelerar o trem. Você pode muito bem desistir, padre. Você não tem prata para me matar, e minha matilha vai conseguir entrar nos vagões eventualmente. Ele gargalhou enquanto o trem avançava aos solavancos, ganhando velocidade lentamente. Suas garras cravaram-se em meus braços, rasgando a carne enquanto eu tentava segurá-lo. Talvez, lobo, mas você está esquecendo de algo crucial. Eu zombei enquanto continuávamos acelerando, os membros de sua matilha começando a ficar para trás enquanto continuavam a perseguir o trem. Ah, e o que é isso? Ele respondeu ironicamente, antes de sentir minha bota em suas costas. Você ainda sente dor, babaca. Respondo antes de chutá-lo para fora do trem e esticar um pouco a corrente do sensor. O lobo caiu no chão e se virou para saltar de volta para cima, quando de repente se lembrou da corrente enrolada em seu pescoço. Ele foi arrancado do chão e arrastado ao longo do trem, deixando para trás tufos de pelos e couro enquanto ele gritava de dor, agarrando-se à corda improvisada. Ancorando o sensor, assumi os controles enquanto sentia a excitação do espírito da máquina. Era como se eu estivesse guiando um cachorrinho muito agitado, trazendo-o delicadamente de volta à linha para que não saísse dos trilhos. Sorriu aliviado quando os uivos da matilha cessam, e os próprios gritos de dor de Licaon finalmente desaparecem enquanto ele cai na inconsciência. Continua.
Womack, Evolutions, Boros Stones e outras travessuras. Eu tinha acabado de sair da creche com Boros a tiracolo. Ele estava estranhamente quieto quando o encontrei encolhido no campo, soluçando. Pessoalmente, eu achava que ele estava agindo como um bebê, mas será que ele produziu um ovo, uma pedra ou algo assim? Enfim, era hora de pegá-lo e seguir em frente. Examinando a coisa que o dito produziu, parecia uma esfera enorme com veios de energia azul percorrendo o ar contra um fundo de vastidão do espaço. Esta esfera tinha aproximadamente o dobro do tamanho da minha cabeça e aparentemente tinha alguns efeitos interessantes. Ao colocá-lo no chão, ele flutuaria pelo chão e, ocasionalmente, descarregaria porções de energia. Enquanto eu estava fora, encontrei mais alguns EVs para se juntarem ao meu time. Então as pequenas bolas de pelos felizes saltavam em volta dos meus pés enquanto eu arrastava Boros pela estrada, chutando a pedra estranha. Meu primeiro EV estava acompanhando de perto o progresso das pedras antes de atacá-las e rolar pela estrada com elas, para minha diversão. O que eu não esperava era que o EV fosse envolvido por um clarão de luz e começasse a mudar quando parasse. Quando a luz parou de piscar, revelou uma criatura totalmente nova. Sua pelagem era de um azul escuro, com as orelhas e o dorso brilhando em um roxo neon. As veias azuis do poder criavam desenhos irregulares em sua pelagem. Sua gola e cauda pareciam uma galáxia, movendo-se e mudando lentamente enquanto ele inspecionava sua nova forma. Seus olhos brilhavam em azul quando se abriram e olharam para mim, um baixo ruído de cantarolar saindo de sua garganta. Ele se aproximou flutuando um pouco acima do chão enquanto se esfregava na minha perna. Pego no colo e o examino, e o acaricio abaixo do queixo fazendo-o ronronar. Bem, então acho que você precisa de um novo nome. Que tal Boreon? Ofereço enquanto o ronronar aumenta. Ainda bem que isso foi resolvido, mas eu ainda queria experimentar mais um pouco com a pedra. Olhando para Boros aos meus pés, dou uma rápida volta de 180 graus e começo a voltar para a creche. Não se preocupe, Boros. Só preciso de mais uma pedra para fins experimentais. Incentivo com entusiasmo enquanto o alienígena crava as mãos freneticamente na terra, deixando sulcos profundos enquanto eu retorno à creche. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.